pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Estamos no ar já, mais um pod.com.oficial. Eu já começo pedindo, pela primeira vez eu acho que vou fazer isso, eu vou pedir a sua ajuda. Com certeza. Que é para você se inscrever no canal. Eles botam essa plaquinha por minha causa, porque eu esqueço de olhar para ali enquanto eu estou conversando e olhando no olho do entrevistado. Aqui você se inscreve no canal pod.com.oficial. E compartilha também para a galera poder acompanhar aí, né? Todos os episódios. Inclusive esse episódio Esse aqui, exatamente. Esse aqui que vai começar mesmo aí a abrir caminhos aí, as portas do pod para o mundo, né, Marcos? Com certeza. Se eu tô no pod, é porque pode tudo. Pode tudo. Ou quase tudo. Quase tudo. Fernando Pessoa tem aquele poema que nós conhecemos, O Poeta Fingidor. E eu gosto de trazer para o ator, né? O ator é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. Fernando Pessoa. Isso tudo em homenagem a essa figura que está aqui, Marcos Calil. Tô com moral, viu? Rasta, né? Conhecido como Rasta também. Também. Ator, palhaço, ator de formação, palhaço de formação. A gente vai conversar para saber melhor sobre isso. Sim. Professor também de teatro. Então a gente tem muita coisa para falar nesse mês, que é mês do teatro, que é mês do circo. Embora todo dia e todo mês e todo ano é do teatro, é do circo, porque se não for assim a gente não sobrevive. É verdade. Tem que se desdobrar, né, mano? A pandemia já mostrou, né? Mostrou isso. que precisamos Exatamente. da arte, né? Precisamos. E a arte nos salvou, né? Ela nos salva sempre, nós que somos atores, Sim. palhaços, né, e artistas. E ela não só salvou os profissionais dessa arte na época da pandemia, mas salvou muita gente mundo afora. E a gente viu muito bem isso, né? É verdade. Vamos começar então pela pandemia. Como é que você sobreviveu na pandemia? Rapaz, como todo artista, né? Sobreviveu na pandemia, né? Se reinventando, né? Você citou aí, né? Eu sou professor de teatro e entrei naquela seara de dar aulas online, né? E aí fui seguindo o trabalho em escolas e enfim. Você conseguiu dar aula online de teatro, que é uma arte presencial. Exatamente. Algumas pessoas me pediram, eu senti dificuldade. Claro que cada um é um, né? Você pode ter encontrado uma facilidade. Eu senti dificuldade, uma dificuldade talvez minha mesmo, de me expressar se eu não tiver presencialmente, às vezes, ali para chegar e, né? Como é que você conseguiu? Dizer que é a mesma coisa... Não é, exatamente. Isso aí não tem como... A gente costuma... Se fosse o resto da vida assim, com certeza não daria. Perfeito. Mas como naquela foi temporário, circunstância... exatamente. Perfeito, Marcos. Eu realmente me redescobri como um professor ali, né? Porque, como você falou, né? Teatro é presença, né? Teatro, eu gosto de brincar que teatro é epidérmico, né? Pele com pele, aquela coisa, né? E a aula de teatro é isso, né? É prática, é ali, envolvimento. Eu falei, como é que vou fazer isso, né? Como é que a gente vai começar? E aí, a partir dos repertórios que eu tinha, né? De jogos, de atividades, exercícios teatrais, eu comecei a adaptar para a gente conseguir fazer o que era coletivo de forma individual dentro de um coletivo de telas, né? E que geralmente era cada um no seu espaço, né? Exatamente. Podia acontecer de ter duas pessoas numa casa, né? Fazendo irmãos, e tal, né? às vezes, mas era aquela história, por exemplo, se eu vou fazer um exercício de personagem, de imitar personagens ou fazer personagens, cada um ia fazer dentro da sua casa, né? E eu ia estar vendo todo mundo e eles iam estar fazendo, também olhando os outros colegas fazendo, mas sem ter aquela interação presencial, né? Mas também uma experiência interessante, né? Foi tão interessante que eu até criei um curso de teatro online. Online, que se mantém ainda? Se mantém, tá lá na Hotmart lá para quem quiser adquirir. Que maravilha! Tá disponível ainda e foi fruto da pandemia, porque, como você falou, como é que eu sobrevivi, né? A gente foi tendo que pensar em coisas, né? E essa coisa do virtual, de as pessoas comprarem produtos online, né? Cresceu muito, né? Na pandemia. E eu falei, bom, também preciso, de certa maneira, sobreviver e vou... Já que eu consegui adaptar algumas atividades, por que não compilar essas atividades que eu
conseguir adaptar aqui para os meus alunos e transformar isso num curso e oferecer para todo mundo, né? Porque teatro é para todas as idades, né? Exatamente. E aí era legal porque teve muita gente que adquiriu o curso na pandemia e estava fazendo com os filhos, né? Porque querendo ou não, você não podia sair de casa, não podia fazer nada. E as pessoas estavam buscando coisas para estarem ali entre a família que, né, pudesse passar aquele tempo. E aí o curso veio também como uma forma de você, em família, né, ou em parentes ali, tá interagindo e fazendo coisas artísticas com seu filho, com sua esposa, com sua mãe, enfim. Aí, para algumas pessoas, atendeu, né? Não, e é bacana porque o teatro é uma arte coletiva, né? Isso. O teatro, a música, a dança, mas o teatro, talvez, não sei se eu estou, né? Mas eu penso que talvez seja o mais coletivo, porque tem várias funções para serem desenvolvidas em função do que vai ser apresentado em cena, mas também o ator é um para o outro, né? Sim. Se eu criar o meu personagem contracena com o seu, a interação minha com você, quer dizer, o meu personagem, o meu trabalho depende do seu trabalho, assim, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, né? Às vezes criança não tem esse entendimento, né? Mas até quando você trabalha mais com adolescentes, ou até com adultos, que eu também trabalho, isso você falou, o teatro é a arte mais coletiva que tem. E a essência do teatro é a coletividade, porque por mais que seja um monólogo, que tenha um ator só em cena, mas é o que eu sempre falo, né? Tem um ator ali, mas tem o cara que tá na luz, o cara que tá no som, quem escreveu o texto, quem pensou o figurino, quem fez a maquiagem. Então, produtor, alguém que fez um trabalho de corpo, alguém tudo. que pesquisou, alguém que você convida para Nada falar para é você solitário sobre aquele tema. ali, então não tem, envolve muita não tem gente, como. né? E essa coisa, se você ainda está em cena com outra pessoa, aí é o que você depende mesmo, que é o que eu falo sempre com os alunos, né? Que assim, quando você está em cena, você tem que dar o melhor de si, porque não adianta você ir bem, mas se seu parceiro de cena não está bem, a cena não vai para lugar nenhum. Exatamente. Não vai andar. Exatamente. Então não é uma coisa que até eu vou entrar na polêmica já, que é um pouco que eu percebo do stand-up comedy, que também é uma área que eu acabei indo na época da pandemia. Eu fui até resistente, porque a gente que vem do teatro tem uma outra percepção sobre algumas formas de atuação, né? E como eu vim da escola de teatro, eu vim de outra formação. E aí, me enveredar no stand-up, eu tinha uma certa resistência. E aí eu percebo isso, que o stand-up, de fato, ele é mais individualista. Porque é você com você ali, no caso com a plateia, né? E se você vai bem na sua apresentação, às vezes tem um show que tem vários comediantes. Então, você vai bem na sua apresentação, se o próximo vier mal, não interfere em nada do que você fez ou do que você deixou de fazer. A mesma coisa, se você for mal e o outro que vier for bem, sua imagem de que foi mal vai ficar, o outro não vai lhe salvar. E vai até piorar, porque Pois você fez mal e vem um cara lá e arrasa, fala, pô, tá vendo que aquele era péssimo? Ainda né? tem isso, né? E no teatro, não. Se você tá em cena contracenando com alguém, os dois têm que estar na mesma sintonia, vocês têm que estar bem, né? Apesar que tem casos aí que a galera às vezes tá brigada e tá em cena bem, né? Aí muito profissionalismo. Acontece muito, né? Porque é a coisa do ser humano. Mas você falou uma coisa que eu também penso assim, e vivo isso, né? Ajo assim no teatro, no meu ofício, mas que isso tudo é para a relação da humanidade, do ser humano, né? É bonito essa coisa que você falou. Você tem que dar o seu melhor para que o outro, né, se beneficie desse jogo cênico. Sim. E assim também tem que ser na humanidade, né, Marco? Assim, se cada um de nós fizer o melhor, que seja o melhor, pensando no bem comum, todo mundo vai se dar bem. O mundo vai estar uma maravilha, né? E essa é a grande lição, eu acho que, por exemplo, eu que trabalho com teatro e educação, né? Porque assim, eu não trabalho com teatro em escolas, em clínicas, eu trabalho em clínicas de saúde mental, né? Com teatro. E ali não é uma formação de atores e de atrizes. É o que eu sempre falo. Claro que se aquilo ali despertar o interesse da criança, da pessoa enveredar para um lado artístico, como aconteceu comigo, né? Me envolvi tanto com coisas artísticas na escola que depois, no final das contas, virei artista mesmo profissionalmente, né? Mas a intenção, o foco não é esse. O foco é o que é que o teatro, de forma educacional, pode trazer para você como ser humano, e que você pegue aquelas ferramentas ali que você aprende e você pode usar isso na sociedade, né? No seu dia a dia, no processo suspeito, cidadão. mas eu vou dizer, né? Tudo. Sim, não é? E assim,
E não é puxar a sardinha para nossa brasa, não. Isso é uma coisa que quem vive essa experiência sabe que é assim, Sim, né? sim. Toda vez que a gente ministra uma oficina, por exemplo, a André Elia está agora também fazendo oficina de teatro. Sempre ela tem o curso ato, parece que ela tem 25 anos. Sim. E quando ela divulga, ela fala exatamente isso. Nós, né, quando divulgamos a oficina, que não só para quem quer ser ator ou atriz, seguir carreira, é para se desenvolver para a vida, pessoa, né? Como pessoa, para o que a pessoa quiser fazer na vida, né? Exatamente. E eu sou dessa linha aí e a minha metodologia de ensino vai muito dentro dessa linha, né? Apesar de ser artista, ator também, né? Mas o teatro-educação, acho que ele tem uma função primordial. Assim como a música também, né? Exatamente. A dança nesses espaços. A dança. Né? Eles trazem todas essas ferramentas que um ser humano necessita para conviver bem em sociedade. Exatamente. Outros segmentos também de arte, mas assim, principalmente esses 3, né, que você citou, que são as artes cênicas, né? Sim. Onde tem um público diante daquela expressão, que pessoas ali convivendo num palco diante desse público. Mas aí, quantos alunos, assim, em média, você conseguiu durante a pandemia online? Eu trabalhava em 2 escolas na época, não trabalhava em mais, mas teve algumas que não seguiram na coisa online. E aí eu fiquei com os alunos da própria escola, que eu já trabalhava, e tiveram algumas escolas que eram um formato de oficina, né? Então, assim, que era opcional, porque eu trabalho em escolas tanto no currículo, ali porque... Que escolas você trabalha assim hoje? Continua trabalhando? Eu trabalho no Colégio Mediterrâneo, trabalho na Escola Pirlilim, trabalho na Dando Escola oficina Elita de teatro? Dando aulas de teatro. Aula de teatro, dentro do currículo? Tem escolas que é dentro do currículo e tem escolas que é em formato de oficina, que é aquele que é o curso à parte, que é opcional. Que dura um ano inteiro? Um ano inteiro. Dura o ano inteiro. Quase fazendo... faz parte da grade, não mas oficial, mas acaba... Porque acaba que os pais pagam extra para isso. Sim. E tem escolas que é dentro mesmo, que faz parte da grade, como hoje, como aula de artes, né? Artes visuais faz parte. Hoje, o teatro, a música são disciplinas que estão cada vez mais... As escolas estão percebendo que os alunos querem isso, que os pais gostam que os seus filhos tenham contato, né? Eu digo porque minha filha, ela é minha aluna, e aluna da minha esposa, porque ela estuda numa escola que eu e minha esposa trabalhamos. Minha esposa é professora de dança. Sua filha? Tem 7 anos agora. 7 anos. E ela faz desde 4 anos. Que tá na escola, não paga mensalidade. Que maravilha. E ela faz, então assim... E aí, então fale do exemplo da sua filha, por exemplo, né? Sim. Eu quero que você fale também de alguma experiência de alguns alunos que você percebe que melhorou o desempenho dele, Sim. o desenvolvimento em outras, né, áreas, outras matérias. Mas fale da sua filha. Como é que você vê o aprendizado da sua filha a partir do trabalho dela, da oficina, na escola? Sim. Claro que a relação de vocês não deixa de ser uma oficina 24 horas, né? Sim, sim. Primeiro que filho de peixe, peixinho né? É incrível, parece que a gente que ficava ensinando em casa, mas já tem uma desenvoltura para arte que é incrível. E é natural, né? E é natural. Minha esposa também é professora de dança, né? É coreógrafa, enfim. E eu sou de teatro. E ela tem um ritmo corporal dela já, que é uma coisa assim que, quem acha que a gente fica em casa fazendo, treinando, né? Mas não, é um movimento natural. É uma coisa assim. Dela, né? E assim, como eu falei, ela faz desde os 4 anos, né? Que ela, quando ela entrou na escola, veio a pandemia, né? Quando ela tinha 2 anos. Então ela passou os primeiros dois anos, que seriam o período escolar, de início de escola, ela ficou em casa, né? Então ela entrou oficialmente mesmo na escola a partir do grupo 4, que é com 4 anos. E desde lá que ela já faz. E é nítido assim o desenvolvimento, né? Claro, ela, querendo ou não, uma criança mais tímida, mais reservada, e hoje solta, interage bem, lê bem, né? Acabou de ser alfabetizada no ano passado, né? Então esse ano que está mesmo aprimorando a questão da leitura, né? Então você já vê que, não é porque é minha filha não, mas já está na frente de outras crianças que é da mesma sala, que passaram pelo mesmo processo de alfabetização,
E tem uns starts, assim, diferentes, né? Porque E passa assim, por experiências diferentes. Exatamente, e assim, na frente de outras crianças que têm potencial igual ao dela, às Sim. vezes até mais, Sim. mas que não tem, às vezes, a ferramenta, o brinquedo das dinâmicas do teatro para poder se Exatamente, expressar, né? Exatamente. Daí a importância. E isso que né, você falou, assim, dos alunos, né? É uma coisa, assim, que só quem acompanha, o pai que acompanha que sabe. Quantos alunos, eu não consigo nem contar, porque são inúmeros alunos, que entram na aula super tímidos, que às vezes não fala quase nada, e aí quando finaliza o ano, a criança tá assim, super desenvolvida, né? E às vezes quando dá continuidade, no ano seguinte continua, às vezes passa 3, 4 anos fazendo aula de teatro e vira uma outra criança, né? E até o pai, a mãe fala, pô, professor, que meu filho é outra criança, porque às vezes a criança ela tem o costume em casa de conversar, de falar, de expressar, mas quando ela está no ambiente da escola, na frente de outros colegas ou com os professores, ela já é uma criança mais retraída. E o teatro acaba que vai quebrando essas barreiras porque ela, entre aspas, é forçada a falar na aula, a se expressar, a se movimentar, a interagir com o outro, que às vezes ela não tem muita intimidade e ela tem que interagir com o outro porque você vai forçando ali dentro dos jogos, né, das atividades. E assim, importante, né, para quem está nos ouvindo e nos vendo, que você fala forçado entre aspas. Entre aspas, claro. Né? Não, é legal você falar isso, porque eu estava pensando exatamente nisso, para quem está nos ouvindo, que tanto uma criança que está nos ouvindo agora e fala, eu sou tímido, eu não vou, quanto um pai que sabe que o filho ou a filha é tímido e não quer colocar, porque não é exposição, né? Sim. É uma dinâmica que se estabelece entre pessoas, muitos da mesma idade ou próximos e tudo, que de repente são dinâmicas que envolvem a pessoa através de brincadeiras lúdicas, né? Sim. Jogos, ação, atividade física, que de repente aquela pessoa que era extremamente tímida, ela acaba se envolvendo e sem nem perceber, ela está se expressando. Exatamente. E você tocou no ponto que eu gosto sempre de falar, não é criticando ou dizendo que não pode, que não é. Mas, por exemplo, essa condução, né, feita por um profissional que é, de fato, formado... Eu sou formado em licenciatura em teatro, né? E, às vezes, as pessoas que não são da área de teatro não têm muito essa noção. Porque a gente sabe que lá na escola tem 3 cursos diferentes de artes cênicas, né? Licenciatura, interpretação e direção. E assim, é uma diferença gritante. Eu sei porque quando eu ia escolher fazer o vestibular, a primeira coisa que você fala, não, eu quero ser ator. E aí eu ia escolher interpretação. Mas aí eu participei de uma oficina no ano antes de prestar o vestibular. E essa professora, ela era de licenciatura, ela estava fazendo um estágio lá de um semestre lá da faculdade. E aí, conversando muito com ela meio que me induziu a fazer licenciatura. E aí eu acabei me descobrindo professor quando eu entrei na faculdade, porque a princípio era para ser ator, para ser artista, essa coisa, né? E aí você vê a diferença, porque os cursos são totalmente diferentes. Tanto que eu tive vários colegas que entraram, acho que com a mesma intenção do que eu, e quando viram que o curso de licenciatura era outra viagem, era outras referências que a gente tinha que ler, pesquisar e estudar, acabaram desistindo. Embora tenha muitos pontos em comum, né? Tem. Os primeiros semestres são quase equivalentes, né? Tanto que a gente pega muita matéria com professores de direção. Eu tive aula com o Marfuz, tive aula com o Paulo Dourado, tive aula com muita gente, né? Grandes diretores e tal, Dourado, que tá são aí. diretores são professores mais do curso de direção mesmo, né? Dourado é um dos meus grandes diretores, que eu tenho a honra de trabalhar com ele. Aí eu aproveito para dizer que nós estamos em cartaz com Los Catedráticos, sim. que é uma ideia dele, direção dele, e Marfuz, que é um dos grandes diretores também da Bahia, que está em cartaz, foi o maior sucesso com o Padre Pinto, né? Ricardo no Rio, né? Tá estrearam em São Paulo, acho que não chegou no Rio ainda. Ah, foi em São Paulo. Lá pelo Sesc e tal. Então, bom você citar e a gente falar dessas pessoas aqui que são grandes mestres, referências para nós, né? Depois eu quero voltar em Paulo Dourado, que eu tenho uma curiosidade para contar, mas deixa eu só fechar aqui meu raciocínio. Foi o que você falou antes da gente abrir câmera aqui, você falou que tinha uma curiosidade, você só ia falar aqui, né? Exatamente, você não sabia dessa curiosidade. E aí, voltando aqui, então assim, essa coisa de você conduzir a aula, ela vai muito do profissional. Então, assim, eu tinha uma formação em licenciatura. Não é que quer dizer que
quem é de interpretação, quem é ator, não possa dar aula. Mas existe toda uma didática, uma metodologia de quem estudou para isso tem. Então, esse cuidado de não expor a criança, de ver o limite da criança. Para não invadir, né? Porque assim, aquilo que deveria ser algo bom e produtivo pode se transformar num trauma eterno, né? Então, quando você tem ali esse cuidado, esse olhar como educador, como professor, faz toda a diferença. E isso eu até falo até para mim valorizar como professor de teatro, porque eu conheço várias pessoas que são artistas, nunca fizeram curso de licenciatura, e que às vezes dão aula em alguns espaços e acaba, entre aspas, queimando o profissional, o educador teatral, porque às vezes não tem uma metodologia legal, porque às vezes entra em alguns aspectos que não é legal, sabe? Essa coisa, às vezes, de regressão, de entrar numa coisa... E, às vezes, a criança ou até o adulto não está preparado para aquilo. Você não está ali num ambiente de artista, de formação de ator. É diferente, você vai fazer uma oficina com atores. Vou lá na escola de teatro, vou pegar uma turma lá de interpretação e vou fazer uma oficina. É diferente, o foco é outro. A galera tem outras vivências, já tem uma certa vivência. E ainda assim, todo cuidado é pouco. E ainda todo cuidado é pouco, exatamente. Então, assim, essa condução ela faz toda a diferença também a depender da formação do profissional. E como eu tive essa formação como licenciatura, você vê como é importante eu ter passado por todas as referências metodológicas, didáticas, de praxis e tudo que tem lá. Por isso que é muito diferente o curso. Quando chega ali no 4º semestre, acabou tudo que tem a ver com atuação. No começo lá, Stanislavski, Grotowski, Arthur, Brecht, todo né? mundo, a gente pega. Depois acabou, depois é Vygotsky, é Paulo Freire, é Rubem Alves, é Piaget e por aí vai. Então tem essa diferença que é importante até para quem contrata saber quem é esse profissional que você está contratando, sabe? Porque quando é um médico ele tem que ter a especialidade. Você vai no oftalmologista, mas você quer cuidar do olho, mas você vai pro cara do coração, não vai. Eu fui até hoje, dilatei a pupila, graças a Deus já melhorou um pouco, porque fica aquela, né? Fica, demora um pouquinho. O que não significa que um ator, né? Só para deixar claro, eu sei que seu pensamento é assim também, um ator não possa dar um curso brilhante, como é o caso que eu citei aqui de André Elia, Filinto Coelho, que começou como ator e tem... Todo Mundo Faz Teatro, né? Que já é um curso. Sim. Mas você trouxe isso, eu acho perfeito isso, né? Assim como, por exemplo, atores que começam a dirigir. Eu já fiz direção, me convidaram para eu fazer direção de um ator, Ramon Vani, que está no andar de cima. Círia Coentro me chamou para dirigir o espetáculo Love. Me convidam também para dirigir shows de música. Sim. E aí, quando você falou, eu lembrei exatamente de uma coisa. Desse cuidado, principalmente quando um cantor ou uma cantora me convida para eu dirigir um show, que eu sei que eu não estou ali diante de alguém que quer se transformar num personagem, como é o caso do ator e da atriz. Então eu vou com muito cuidado, Marcos, exatamente para não acontecer o que você falou que está sujeito a acontecer, de você, em vez de fazer a pessoa se expressar mais, você bloquear a expressão de uma pessoa, né? Porque, assim, a experiência também vai nos dando aprendizado, né? Então, às vezes, o cara tá muitos anos ali na área, ele vai... Eu não sou diretor, mas pela experiência, você pode dirigir. Tenho condição de dirigir alguma coisa, porque, assim, quando os meus alunos vão apresentar uma peça, eu sou um professor-diretor ali, né? O tempo todo. Então, eu tenho as manhas, digamos assim, né? De certa maneira. Mas é claro que, assim, por exemplo, mas eu tenho condição de dirigir um espetáculo de formatura? Não. Aí tem que ser um cara que digamos assim, né? Eu tô falando no nível mais extremo. Mas sim, aí também você tem que entender que assim, eu tenho capacidade de dirigir algumas coisas, mas tem certas coisas que não, porque também não tive uma formação, foi mais pela experiência, né? Pela coisa ali, mas... E vejo também assim, que você, de alguma forma, assim como essa professora pode ter visto em você a capacidade de você fazer licenciatura, e você também se identificou com aquela linguagem ali. Opa, meu caminho, eu posso me expressar melhor aí, né? Sim. Assim como tem atores e atrizes que podem dar oficina, e a maioria não. Eu diria que a grande maioria não. Mas sempre tem um ou outro que pode ministrar uma oficina, pode dirigir
uma peça, um filme, como acontece muito, né? O cara vai ali, faz sucesso com um filme, 2, 3, é um ator bacana. A gente pode citar alguns aqui, Lázaro Ramos, Sim, Wagner sim, Moura, sim, enfim, sim. que vão lá e dirigem. Que porque agora tem são diretores também, né? são diretores também. Mas aí você sabe também que eu acho interessante, porque não existe uma regra geral, mas toda vez às vezes que já me chamaram para fazer direção, eu vou, porque, né? A gente topa tudo, né? Topa tudo e está livre para todo mundo e a gente vai com responsabilidade, mas eu sempre penso nos diretores. Tipo Sim. assim, o que é que eu quero deixar mais claro? Olha, eu não estou querendo ser um diretor como um Mafuz, como você Sim. estou assim, como um Paulo Dourado. Eu sei que esses caras têm o lugar deles de diretor, né? Né? Assim Sim. como eu tenho o meu lugar de ator e posso dirigir, e eles, se quiserem atuar também, atuam. Sim. Como Fernando Guerreiro já atuou, né? É. Então, que é outro grande diretor, Fernando Sim. Guerreiro. Eu digo isso também porque assim, eu já tive experiências, eu já fiz oficinas, por exemplo, tá? Palhaçaria, né? Já fiz muitos cursos, muitas oficinas de palhaço. E já me deparei com... E eu fiz um curso, eu não vou citar o nome da pessoa, por questão de ética, mas assim, ele é um super palhaço, super respeitado e tal. Mas o curso eu não gostei. Porque eu não gostei da didática, eu não gostei da metodologia. Então, assim, ele é um bom artista, mas ele não era um bom professor. Então, tem isso, sabe? Às vezes você se frustra porque às vezes o cara é muito, muito bom ali, você vê o cara em cena e tudo, mas aí às vezes você vai fazer uma oficina, uma coisa, a metodologia, a didática não é tão interessante. E aí até, assim, brincando comigo mesmo, eu falei, pô, ele é um melhor palhaço do que eu, mas eu sou um melhor professor do que ele. Se eu estivesse dando esse curso aqui, o curso em si eu teria ministrado com uma qualidade maior, porque eu teria tido cuidados em algumas questões, entendeu? Porque também, querendo ou não, a gente não tem como fugir, né? A gente ator, a gente professor, qualquer coisa que a gente faça, esse olhar, a gente não consegue se desprender, né? Exatamente. Às vezes eu até quero fazer um curso, uma oficina, sem ficar pensando, mas é impossível. Eu não consigo. Fica ali com o foco pensando em tudo e tal. Eu só queria fazer, mas às vezes não dá. Atento e cuidadoso, né? Exatamente. Essa atenção é daí que vem o cuidado, né? E aí uma coisa tá ligada à tem outra. essas questões, mas como você falou, não é generalizando, mas tem situações... O que é que nasceu primeiro, então? Aí é o ator e depois veio o palhaço? Como é que é isso? É porque o palhaço veio já na faculdade, né? Eu descobri essa onda da palhaçaria lá na escola de teatro, na faculdade. Tá, aí vou te fazer uma outra pergunta que está dentro dessa aí também. O palhaço já está com a pessoa sempre? Sim, é isso que eu ia falar. Na E verdade, o o palhaço ator... surgiu de forma profissional, né? Sim, entendi. Ele se expressa lá, mas cada um tem o seu palhaço, Sim, né? até Assim. porque eu sigo essa linha, né, filosófica, que é até do Teatro Lume, né? Que é o palhaço é o nosso eu interior, né? Então, o palhaço está dentro de todo mundo. Cabe você a querer despertar ele ou não. E aí, eu despertei, eu despertei o meu palhaço depois, lá na faculdade. Eu já fiz, assim, também oficina de palhaçaria e eu costumo dizer, volta e meia, que eu sou ator por causa do circo. Sim. Principalmente pelo palhaço, né? Criança ali. E agora eu assisti circo de verdade. Sim. Eu assisti circo Orlando Fay, circo Tiane. Raiz, né? Raiz considerados assim, tá entre os melhores circos do mundo, né? Eu ali em Itabuna, volta e meia eu falo isso aqui. Sim. Eu morando na beira do Rio Cachoeira, um rio assim de uns 70, 100 metros de largura, e na frente da minha casa, do outro lado do rio, era o lugar oficial onde esse circo chegava, entendeu? Maravilha. Então eu via tudo isso aí. Mas deixa eu me pegar aqui a ponte do que eu quero saber de você, dessa coisa do palhaço e do ator, né? Não sei o que é que eu ia saber. Eu te interrompi na hora, não foi? Não, Você não, tava fui eu falando mesmo que viajei aqui, certo? Mas é um assunto que tem pano para manga aí, né? Sim. Essa coisa do ator e do palhaço. Então, me fale um pouco o que é que tem de semelhante que você vê na sua experiência como ator e como palhaço e o que é que tem de diferente aí. Para mim, a diferença básica de um para outro é que os processos são diferentes. Então, assim, o processo do palhaço, como eu falei, ele é de dentro para fora. E para mim, o processo do ator, ele é de fora para dentro.
porque eu vejo, entendo, é meio Stanislavskiano isso, né? Que quero entender melhor, É quero claro entender que melhor. tudo se mistura, mas eu digo assim, de uma maneira geral, eu vejo que o processo do ator, você vai pegar as referências para você colocar em você e você fazer. É claro que todo personagem vai ter um pouco de você ali, não tem como. Já porque, está né? respondendo o que eu pensei aqui. Pronto. Mas na essência, para mim, né? Isso é uma visão minha. Na essência, o processo é do externo para o interno. Então eu vou pegar as referências, tanto que eu me lembro as aulas de Paulo Cunha. Eu não peguei a matéria com ele, né? Porque ele era de interpretação. Mas aí era engraçado que às vezes as pessoas iam lá no antigo Feijão, que existia na escola de teatro, né? Que hoje construíram aqueles prédios lá que, enfim, Horríveis, obsoleto, horrorosos, concreto. derrubaram aquela árvore Aquele centenária prédio tão que tinha lindo, lá. né? Vamos Pois falar é. disso, é bom você trazer. Um prédio bonito, quando eu estudei lá, era só aquele prédio bonito, aquela casa antiga, branca, e a sala 5 era um barracão de madeira. Exatamente. Olha, um pouquinho maior do que esse estúdio aqui, como essa caixa preta é aqui. Essa caixa é mágica, viu? Esse Sim, estúdio sim, aqui é bonito, Conheço né? esse Todo mundo estúdio. chega aqui no estúdio, não é? Do Pod, fica encantado com esse estúdio. Porque ele tem essa possibilidade de você projetar aqui dentro dessa caixa o que você quiser. Assim era a sala 5, Sim. e eu alcancei. Aí eles fizeram aquele prédio de concreto, parece um viaduto ou uma ponte passando Horrível, por horrível. cima quase daquela escola de teatro. Exatamente. E eu peguei Muito grato justamente você trazer isso para eu botar para botar fora pra fora. aqui. Né? E eu peguei a transição, assim, porque quando eu entrei, ainda era nesse formato ali, tinha o que a gente chamava do feijão, né? Que era aquele pátio, É lindo. né? Que tinha a rouparia e tinha uma árvore, eu não sei nem lembro que pé era aquele. Não sei Ali se era já uma teve mangueira. mangueira? Era uma mangueira, né? Eu comia goiaba Gigante. ali, eu fui aluno da escola, então eu passava o dia inteiro ali, de segunda a sexta. Não, era de segunda a segunda, porque sexta, sábado e domingo a gente estava fazendo teatro, não tinha aula, ensaiando. sim. Subia, comia goiabas, comia manga ali. Exatamente. Né, Derrubaram aquela árvore, derrubaram a rouparia, construíram um negócio lá e eu não sei, nunca mais estive lá, mas eu acho que não tá funcionando. Aquele prédio que... O novo, não tá, ele né? ficou... Aquela ideia de Caetano, que me vê agora, aqui parece que tudo ainda é construção e já é ruína. Sim. Não terminaram a construção e ela já é ruína há um tempão que está lá. Exatamente, sabe? exatamente. E aí eu me lembro de vendo, tipo, no intervalo de uma aula, eu via o pessoal de interpretação nas aulas de Paulo Cunha fazendo a observação Do do espaço. espaço ali, da área externa, porque estavam fazendo um processo Uma de vivência. uma vivência de ator, de personagem, e estão pegando o quê? As coisas externas que estavam para trazer para a sua construção pessoal. Por isso que eu tenho essa visão de que o processo do ator, do personagem, ele é de fora para dentro, né? Claro, você usando alguns elementos que já são seus, né? Que você traz consigo. E o do palhaço é a linha que eu sigo, que eu gosto, que eu acredito, que é o processo inverso, de dentro para fora. Porque o palhaço, para mim, é o despertar da nossa criança interior, né? Do nosso eu interior. Porque, na minha visão, o palhaço é o que o ser humano tem o mais sublime que o ser humano pode ter, são os elementos que o palhaço traz, a ingenuidade, né, a pureza, que é a criança. A criança é isso, né? Tá. Embora é complexo também nessa coisa da definição aí, se é de fora para dentro, dentro para fora. Mas Eu isso não é entendo. fechado não, tá? Isso Não, mas é legal falar Você me sobre perguntou isso. assim, qual é a diferença e semelhança? Eu acho que basicamente é isso. Mas assim, porque é um observador, né? O ator. E aí acontece uma coisa que é o seguinte: a observação é natural. Sim. Não é que a gente fica assim na rua, né? Forçando, né? Eu não é nem o que você falou, não. O que você falou, eu concordo. Mas a gente, não. Naturalmente, uma pessoa, o jeito que a pessoa anda aqui, a gente viu aquilo, mesmo que registrou. Uhum. Daqui a 2 anos, 10 anos, você vai fazer um personagem que aquilo você vai lembrar e ele é uma referência, né? Então, mas tá, aí por que eu falei isso? O ator também, eu observo isso, procuro estudar isso, é aquela pessoa que consegue manter viva a criança. Sim. Porque a gente vai subir no palco eu vou representar esse copo, né? Um copo com quase meio de água, né? É diferente, você vai depois representar um copo cheio, transbordando de água. Então, Sim. vai ter uma diferença aí. Só um ator ou um, entre aspas, maluco vai fingir que é um copo com água e tal. E dizendo isso também para falar assim, quando eu vi Fernanda Montenegro aos 70 anos, ela está com 90 agora, né? Sim. Aos 70 anos,
num monólogo, onde tinha um sofá em cena, e ela saía de um lado para o outro do sofá, dando cambalhota, e levantava, e virava para cá e fazia isso. E você não via a idade daquela mulher? Sim. É a criança viva, né? Aham. Não significa que o ator não tem a sua criança interprete, mas, por exemplo, pra mim, palhaço não é personagem. Então já começa aí, o ator, sempre que ele tá interpretando algo, é um personagem, né? Então, a não ser que você esteja fazendo você mesmo. Não, embora é naquele personagem que ele vai botar os bichos dele para Sim, fora. Sim, claro. Né? É uma riqueza, né? O ator se alimenta disso também, né? De estar ali. E você aprende mais com quem? Quando você é ator, quando você é palhaço? Hoje eu atuo mais como palhaço, né? Que maravilha, né? Então, como as minhas experiências maiores estão como palhaço, eu acabo que estou me alimentando mais. Gostei do atuo mais como palhaço. Não, é bacana isso pelo seguinte, Marcos, é óbvio, né, que um tem muito do outro, né? Sim, sim. Não é? Um tem muito do outro. Tem ator que é palhaço, mas nem todo ator é palhaço, nem todo palhaço é ator. Exatamente. Mas tem horas que tem atores que conseguem ser ator e palhaço. Consegue ter um grau de comédia, né? Sim. Que beira, ou pode até dizer, é um palhaço, né? Por exemplo, eu não me considero assim humorista ou até mesmo comediante. Eu me considero um ator de comédia, digamos assim, que é a minha linha mais comédia. Que é diferente. Que é totalmente diferente. Você ser um humorista, de fato, um comediante. Então eu me considero um ator de comédia. Não que eu não tenha feito outros gêneros, outras coisas, mas o principal sempre foi a comédia. E aí acaba que a palhaçaria é um braço, né? Ou quase um corpo inteiro desse ator, né, de comédia, né? Que tem até um livro do Fernando Lira, que é o Ator Risível. Não sei se você conhece. Não. Foi um livro até que eu pesquisei muito na época. Eu quero conhecer. É maravilhoso esse livro, O Ator Risível. Ele fala, assim, muito da questão, né, de como o ator ser cômico, né? De como ele trazer a comicidade para as coisas. Eu utilizo ele como um livro de palhaçaria, praticamente, porque é palhaçaria pura o livro. Ele tem 2 livros, na verdade, né? O primeiro é o Ator Risível, que é mais famoso, e o outro eu não sei se é o Ator Risível 2 ou se é um outro nome, agora eu não tô me lembrando. E ele tem ali, tem vários exercícios que ele experimentou, enfim, é um livro muito... Mas você trouxe uma coisa legal, assim, a respeito do palhaço, que, assim, o palhaço, ele é a pessoa, né? Sim. E a gente vive numa sociedade que é um teatro. E, na verdade, se a sociedade fosse mais palhaçaria, a gente ia ter uma sociedade talvez melhor, né? Porque o palhaço ri dele mesmo, né? Porque ele se mostra sem disfarce, né? Uhum. Ele mostra o que é ridículo nele, né? Exatamente. O que é, para uns, um defeito. É ali que o palhaço... né? É ali que ele se mostra, né? Ou seja, o palhaço mostra o defeito e enquanto a sociedade esconde, literalmente, né? Com as plásticas, com figurinos, com roupas, com atitudes, fingindo que tem um comportamento, quando na verdade lá dentro o palhaço está escondido, né? Exatamente. E isso aí que você falou do palhaço mostrar o seu ridículo, né? Até uma palestra lá no Martin Gonçalves, quando eu estava na faculdade, do pessoal do Teatro Lume, né? Eles vieram aqui algum festival, não me lembro exatamente o que foi. E um dos atores da companhia, ele estava falando sobre isso, que ele tem, né, vitiligo nas mãos, né? Acho que é só nas mãos. E aí, ele, quando começou esse processo do palhaço e tal, ele, a princípio, usava luva, porque ele escondia, ele tinha vergonha, achava feio, né? Mostrar a mão dele, né, com vitiligo. E aí, depois, dentro desse processo que ele foi entendendo melhor, ele percebeu que, na verdade, ele tinha que mostrar mesmo o vitiligo, que ele tinha que mostrar o defeito dele, entre aspas, né? Então, o palhaço é isso, se mostrar como ele é. Exatamente. Né? Por isso que é a coisa que eu vejo, né? É a ingenuidade, né? É o sublime, né? Que tem um grotesco, né? Que é o bufão, que aí já seria uma outra linhagem, né? E o palhaço, que é o sublime. Então, se a sociedade fosse toda de palhaço, nós só teríamos coisas boas. Coisas boas. Ninguém estaria querendo botar o pé para ninguém cair. A gente mesmo quer tropeçar nas nossas pernas. Exatamente. Perfeito. Assim, seria uma sociedade mais verdadeira, né? Sim, sim. Né? Menos
menos farsesca, né? O palhaço não é falso, né? O palhaço é Ah, verdadeiro. eu li uma coisa uma vez que eu achei lindo do palhaço. Por que que a gente ri quando o palhaço cai, né? Sim. Você Você- lembra? Eu lembro, sim, eu lembro. É uma coisa assim, é porque... Fale que é pra ver se é o que eu penso também. É o que eu li que eu achei fantástico, a gente ri porque a gente sabe que ele não se machuca. Ele cai com leveza. Ele cai assim, ele sobe numa escada e estabaca no chão, mas ele cai com técnica. Você sabe que ele não se machuca. Aham. E eu posso, assim, eu concordo com isso porque os atores que eu já trabalhei próximos e até os que eu já vi de cá, eu na plateia e ele no palco, que são muito tensos, que vão fazer uma cena de ação ou de briga, que às vezes você fala, vixe Maria, machucou, você não ri, Sim. sabe? Não tem leveza, não tem um domínio, não tem uma brincadeira, uma crítica dentro daquela, sabe? Foi até mais pro campo filosófico. A definição que eu Qual tenho, é a não, né? sua? É até desse Do Lume? livro, né? Do Ator Risível, do Fernando, que ele fala que, na verdade, a comicidade está justamente na quebra do padrão, né? Então, por que a gente ri quando a pessoa tropeça? Tropeça na rua, a bolsa Porque cai pra tá lá, fora o cara... do padrão. A gente não anda tropeçando. Então a pessoa anda normal. Ninguém ri de ninguém andando normal. Mas aí se a pessoa tropeça, aí a pessoa ela quebrou um padrão. Então isso gera o riso, né? Então a quebra do padrão gera um riso. Ele fala até de uma, por exemplo, por que não é que a gente ri? A gente não ri também porque, né, a gente fica com medo a consciência pesou, mas a gente vê um deficiente, por exemplo, uma pessoa que anda com a perna manca, né? Que até a pessoa vê, tá fundo, tá raso, né? Aí aquilo ali, de certa maneira, é cômico. Mas por quê? Não é porque eu tô achando graça da deficiência ou do defeito da pessoa, mas é porque aquilo ali Se é uma torna... quebra de um padrão. Tá fora do padrão que seria a pessoa andar com as duas pernas, né? Normal. Mas aí ela tem um problema na perna, ela já anda, o corpo já se mete de outro jeito. Então ele fala um pouco disso, né? Que o riso, ele vem muito da quebra do padrão. Então quando você cai, você tropeça, você escorrega, aquilo ali gera um riso. Vê como funciona a memória da gente. Você está falando isso, eu estou lembrando que quando eu fiz Renascer, na primeira versão, tem mais de 30 anos, vinha eu andando assim com o Marcos Palmeira, próximo das barcaças, né? Tinha um travelzinho ali, o trilhozinho, a câmera ia andando de costas e a gente andando aqui assim. Aí o ator, né? Super, aquela passada segura, fingindo que está Sim. tranquilo, né? E para fora, mas para dentro, preocupado com o texto, tem um trilho aqui na sua frente. Aí dei uma tropeçada no trilho, desconcertei todo, mas continuei a cena e tal. A cena foi até o final. Aí cheguei lá, ok, corta. Eu falei, Maurinho, pô, vamos fazer de novo. Eu tropecei. Ele falou, Jacques, ficou ótimo. Deixa assim. Não é? Mas eu, enquanto ator, não. Eu queria fazer aquela Fazer o negócio andada certo. bacana, né? Sai do padrão, a gente já quer modificar para fazer a E coisa. se o diretor tem um olhar desse, aí saiu melhor ainda. com certeza, do que se eu não tropeçasse ali. Né? Exatamente. Também tive o privilégio de ter alguns diretores que às vezes permite... não é nem intencional, você faz e aí ele vai lá e vê e, pô, ficou bom. Mas aí vamos para o começo de tudo, como é que começou essa história de teatro do teatro, que veio primeiro o teatro, né? Com que idade assim você despertou, sei lá, com que idade você viu uma peça ou uma encenação? Eu acho que como todo mundo, é aquela coisa da escola, né? A gente começa sempre fazendo... Sempre fui muito envolvido em tudo que era artístico da escola. Na verdade, eu comecei nas artes, eu comecei na dança. Na escola? Na escola que estudava. Aquela coisa, né? Sempre tinha apresentação de dança no final das turmas, né? E a gente até apresentava no antigo Teatro Iemanjá. Você era dos cara de pau ou dos que... Você já se lançava logo? Então, na verdade, teve uma situação que aconteceu que virou uma chave para mim. Sim. Que foi justamente numa situação dessa de dança. A professora... Que na dança sempre tem os que ficam na frente, né? Que normalmente são os que têm uma desenvoltura melhor. Que ficam ali na linha de frente, né? Os que ficam lá atrás. E eu, assim... Naquela época eu ainda era uma criança mais tímida, mais reservada. Por incrível que pareça. Devia idade, ter Marcos? uns 7 anos, mais ou menos. Acho que foi uns 7, 8 anos. E aí tinha uma parte da dança, era logo no começo. Quando saía da coxia, puxava uma fila. Tinha uma pessoa que ficava na frente, uma criança que ficava na frente, puxando a fila para todo mundo entrar no palco e se posicionar. E aí essa criança que estava puxando, eu não lembro, que foi mais devia estar dispersa, aí a professora...
viu que aquele menino ali não ia dar certo, Não ia porque ser o puxador. não ia ser o puxador. E aí, sobrou eu ali, não sei o que Mas foi. ela me chamou, ela pegou você. me pegou e botou, você vai puxar a fila. E aí, quando ela botou pra puxar a fila, eu fiz muito bem e acabei ficando na frente. Ela sabia, ela já viu, É, aquele ali é que vai ser o pode ser. puxador. Eu depois, como professor, veja, eu olhar, porque eu também já tô É. ligado nos meus alunos, né? E aí aquilo ali deu um start em mim, assim, que eu me interessei mais e fiquei, e pronto. E aí, tudo que era coisa, eu participava na escola de dança, e aí a gente apresentava lá no Teatro Iemanjá, né? No antigo Centro de Convenções. E era um festival, assim, a escola toda era uma loucura, assim, um negócio grandioso que essa professora fazia. E só que tinha várias coisas, assim, de cena, e de algumas intervenções, e eu tava sempre... porque essas intervenções, eles pegavam, entre aspas, os melhores, os mais desenvoltos de algumas turmas para fazer. E eu tava o tempo todo envolvido. Então, assim, eu não fazia só a dança da minha sala. Eu fazia a dança da minha sala e eu corria para trocar de roupa porque eu já ia entrar numa outra Na cena da outra turma e que não sei o que, aquela coisa. Então, eu comecei a viver essa loucura do teatro, né? De troca de roupa e não sei o que e tal. E comecei a gostar dessa parada, né? Eu falei, ó, isso é bom. E aí eu fui nessa escola, estudei muitos anos lá, até na Cidade Baixa, não existe mais essa escola. E aí... Qual é a escola? Era Espaço Jovem que chamava, né? Era Mundo Infantil e Espaço Jovem. Era a mesma escola, mas até Educação Infantil era o nome, depois... E aí eu saí do Mundo Infantil, que era os pequenos, que era a cidade, e fui pro Espaço Jovem, que era o ginásio da época, né? E continuei dançando, aí viajei. Aí tinha uma companhia de dança que um professor lá criou com os alunos, e eu fazia parte dessa companhia. Eu lembro que eu viajei para Santa Amaro para dançar lá no Teatro Dona Canoa. Tipo, minhas primeiras experiências assim de viajar e ir para teatro, outros teatros, né? Fora daqui, até porque só me apresentava no Iemanjá mesmo, que era quando tinha esse festival do colégio. E aí comecei a gostar dessa coisa. Aí aquela coisa, né? Trabalho de escola, aí eu já... Tudo eu metia cena. Aí gostava de... Não fazia nada tradicional. De ler, de falar e fazer interpretação, inventava um bocado de maluquice. Aí já entra aquilo que a gente falou da expressão para outras matérias, né? Sim. Que a dança, exatamente, no caso, despertou isso. Aí tudo aí era assim, sempre todo mundo estava esperando Marco fazer algo diferente, porque eu nunca fazia nada tradicional. Aí meu grupo, a galera gostava... E você nunca decepcionava a turma. Ainda bem. Então a galera do grupo gostava que eu estivesse no grupo, porque eu sempre tinha essas ideias criativas e chamava a galera para fazer as coisas, não sei o quê. Então fui. E aí teve um período mais ali na adolescência que eu fui mais pra música. Gostava de rock and roll, não sei o quê. Tinha um cabelão de metaleiro, né? Aquela coisa. Aí gostava de... Aí fiz uma banda, né? Aquela banda na adolescência com os colegas e tal. E fiquei muito no lance da música. Aí na dança já não tava mais Aí tanto. você cantava ou tocava? Não, eu tocava bateria. Toco ainda, né? Mas hoje... Eu não me considero músico, eu não sou músico, eu toco um instrumento. Aí eu sempre gostei mais de coisa de percussão. Então um carrom, uma bateria, um pandeirozinho. Só no palhaço que eu uso pandeiro, que é uma boa muleta. E aí fiquei boa parte da adolescência nessa coisa da música. Até que eu entrei nessa oficina de teatro, que antecedeu o meu vestibular. E aí eu falei, pô... É isso que eu quero. Na verdade, no meu terceiro ano, eu tentei outra parada, nada a ver. Engenharia ambiental. Eu gostava, era muito ligado às coisas no meio ambiente, porque eu fiz parte do Greenpeace durante uns 3 anos, né? Fui ativista do Greenpeace. E aí achei que era essa onda. Eu gostava muito até hoje gosto, né? Mas na época era mais. Só que aí eu fui tentar engenharia. Engenharia em qualquer lugar. Não importa se é ambiental, se é civil. E graças a Deus não passei. Porque talvez entrasse numa coisa que eu ia perder um tempo que depois... E aí, quando eu fiz essa oficina, já tinha tentado fazer esse vestibular, e aquela velha coisa, conversa com os pais, eu acho que eu quero fazer teatro. Com os meus pais sempre me apoiaram, nunca... Que idade aí? Ali, 18 anos, 18 né? 19 anos, né? Fiz o vestibular no terceiro ano, não passei. Aí, no ano seguinte, aí eu passei um ano inteiro fazendo curso técnico de meio ambiente, porque eu ainda achei que era essa parada. E aí eu falei, eu tô fazendo curso técnico, já terminei o curso técnico, posso entrar no mercado de trabalho aqui, mas agora que vai vir um vestibular de novo, eu vou fazer teatro. Tava fazendo esse curso e vou fazer licenciatura. Até porque essa minha amiga, essa professora, ela me orientou o seguinte, na época, né? Além da concorrência ter sido um pouquinho menor, ela falou assim,
O curso de licenciatura é legal porque ele é mais amplo nesse sentido que você pode atuar, você pode dirigir e você pode lecionar. Aí eu falei, então eu vou de licenciatura. E aí foi aonde tudo realmente fluiu, porque aí eu entrei, já era da área artística, assim, já gostava, né, das coisas, e me descobri professor. Eu me descobri professor na faculdade. Na faculdade. E você já fez os 3? Você já dirigiu, já atuou e dá aula? Já. Tá. A direção é como eu digo, né? A direção é naquele âmbito mais educacional. Sim. E claro, assim, por exemplo, meu espetáculo de palhaço pessoal, É quem você que dirige sou dirige. eu. Então, por exemplo, eu tô com algum projeto, já fiquei em cartaz em peça, junto com o pessoal da época da Mais Um Filme. A gente ficou, querendo ou não, Alan era o diretor principal, mas tem ali, né? Alan Miranda. Alan Miranda, tem os nossos pitacos Alan ali Miranda é um palhaço, né? Também. É Inclusive, um ator, ele vai estar agora... comediante e palhaço. Ele vai fazer o sapato do meu tio. Eu tô sabendo, ele vai dirigir, ele vai fazer. Ele vai atuar, Ele vai atuar. No lugar Lúcio vai, dirigir, que sempre atuou e na João peça. vai ser o outro ator. Lúcio vai ser o diretor, eu tô sabendo. Vem aí um grande espetáculo, né? Tô ansioso pra ver. E interessante. Que foi um dos espetáculos que me marcaram. Eu acho Esse que isso espetáculo despertou também belíssimo, uma coisa de né? palhaçaria em mim. Esse espetáculo ficou mais de 10 anos em cartaz, né? Lúcio e Casale viajaram o mundo, né? Eu estava agora não, tem um ano e meio mais ou menos, com o Lúcio fazendo Búzios lá em São Paulo. A gente morou no mesmo hotel lá por conta da peça durante 8 meses. E aí, volta e meia, a gente falava sobre isso, as experiências dele em países, assim, em aventuras que eles foram, sabe? Aventuras mesmo assim, meio até bizarras às vezes, assim. Sim. Ter que pegar barco para entrar numa floresta, para ir para um festival, assim, meio, sabe? Mas a riqueza da experiência. E é interessante porque agora a gente vai ver aquele ator que viveu aquele personagem ali o tempo inteiro, dirigindo outros grandes atores aí, né? Exatamente. E aí foi isso. Aí quando eu entrei na faculdade, foi que tudo foi acontecendo. Então essa coisa da palhaçaria, eu fui descobrindo lá, com amigos que gostavam, e aí fiz o meu primeiro retiro de palhaço, e aí comecei a entender, estudar e me identificar e gostar. Minhas primeiras atuações de verdade, assim, como ator em peças, aconteceram na época da faculdade, né? Porque lá eu aproveitei muito a faculdade, eu me jogava em tudo. Tinha peça de formatura, bora, a gente vira a noite lá fazendo espetáculo, ensaio, maravilhoso, vamos fazer. Né? Então, assim, eu tenho saudade da bem. época. Eu tenho saudade da época da escola. Eu falei e eu não ouvi o que você falou. Você falou o quê? Consegui aproveitar bem. Aproveitar bem. Porque é um mundo muito mágico ali, né? Aquele período Eu acho que em todo um período de escola, né? De estudante, se a pessoa souber aproveitar, seja o curso que for, né? E eu peguei uma turma muito legal, porque na minha época ainda era módulos, né? Era dividido em módulos. Então você entrava na faculdade com uma turma, era como uma escola, e você finalizava com a mesma turma. Porque antes do módulo não era assim, né? Você pegava matérias em vários lugares e com colegas diferentes, né? E na minha época não. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é porque você às vezes também não tem a possibilidade de experimentar outras coisas, né? Dentro da faculdade. Mas eu consegui experimentar muita coisa dentro do que era bom para mim, que era justamente na área de teatro, né? Então, peguei uma turma muito legal, a gente era muito unido, a gente foi praticamente todo mundo do começo ao fim. A gente foi a primeira turma que fez quase uma peça na solenidade de formatura. A gente inclusive contratou uma diretora, que era a Sanara Rocha, não sei se você conhece. De nome, assim. Ela se formou lá em direção, na época ela era amiga da gente. Ela dirigiu a nossa solenidade, porque a gente tinha toda uma cena, tinha um negócio assim, e aí a gente fez lá no Martim, né? E foi muito, na época o diretor era Daniel, e aí foi muito legal. A nossa turma marcou muito assim a escola, porque todo mundo era muito ativo de se jogar em várias coisas, né? E nós éramos uma turma de licenciatura, né? E éramos muito unidos, né? Tanto que até hoje a gente tem grupo no WhatsApp, a gente marca reencontros. Isso é muito bacana. Né? Eu tive o privilégio de ser colega de Fernando Guerreiro em várias matérias. Nós entramos juntos, eu fazendo interpretação e ele fazendo direção. Sim. Então tem várias matérias em comum, né? Esse era o lado ruim do módulo, né? Que acaba que você não tinha tanta possibilidade. Você não tinha nenhuma possibilidade de pegar matéria. Você podia até pegar como optativo e tal, mas aí você já tinha uma carga horária alta do módulo. Aí assim, e na época eu já estagiava,
E isso foi muito bom também como professor, assim. Desde o primeiro semestre, eu já me joguei como professor. Já tinha uns projetos aí do governo, era a prefeitura, chamado Mais Educação, que oferecia oficinas de várias coisas, inclusive de teatro, nas escolas públicas. E aí minhas primeiras experiências foram nessas escolas como professor de teatro nesse projeto Mais Educação, que era algo assim, que era tipo no contraturno, né? E aí eu já fui logo pegando a manha e já num ambiente, digamos assim, de escola pública, de alunos que às vezes não tinha tanto interesse, né? Aquela coisa. E quando eu vi que eu tava conseguindo atrair essa galera, adolescentes e tal, eu falei, pô, eu acho que essa aqui é a minha praia, eu acho que eu sei fazer esse negócio aqui. Legal, porque vai encaminhando para isso naturalmente. Exatamente. Né? Como é que nasce o nome do palhaço? Então, Porque cada palhaço tem um batizado, nome, né? Tem. Então, eu fiz o meu primeiro retiro de palhaço foi com um professor, né? Que na verdade ele se formou lá também, Tony Ferreira. Não sei se você conhece. Ele é lá de Tinga, ele dirigiu a Paixão de Cristo lá de Tinga algumas vezes. Sei quem é. Tony. Eu participei de uma Paixão de Cristo lá. Sim. Assim, fiz uma participação, não ensaiei, eu disse um poema dentro da Paixão de Cristo. E aí Tony, ele era... aí tinha um amigo meu, da minha sala, que morava lá em Tinga também, era tipo pupilo de Tony. E ele era da minha sala, e aí ele também gostava muito de palhaçaria. Aí ele tinha uma namorada também, aí ele, pô, tô falando com o Tony pra gente fazer um retiro de palhaço. E eu não sabia que diabo era isso, como é que era, nada. Mas bora, como é que é? Aí a gente ficou 3 dias numa casa, imersivo, só nós 4, que foi até lá em Tinga, na paróquia lá, enfim, que eles tinham contato lá. E aí, a partir dali, foi que nasceu Churumelo, né? Nesse retiro, que foi uma imersão mesmo de 3 dias, sem a gente ter contato com o mundo lá fora. Aí diga um pouquinho o que acontece lá para quem está nos vendo. Lá são... Nessa imersão. A gente estuda, né? Teórica e prática. Então, Tony conduzia todas as atividades. É como se fosse uma oficina, uma aula. Tem uma pessoa que faz a comida só para vocês ou vocês cozinham? Aí a gente se organizou, né, para ficar lá esses dias todos. Eu não me lembro muito bem como foi o lance da comida. Não sei se a mãe de uns fez um bocado de... Aí fica fácil. Aí ficou de boa. A gente teve esses apadrinhamentos. E aí, Tony, ele conduzia todas as atividades. Aí tinha toda uma programação. De manhã, era exercícios práticos. De tarde, a gente já fazia uma coisa mais teórica, leituras, assistir vídeos, enfim. Foi lá que eu aprendi a fazer malabares. Eu passei um dia inteiro, Horas. Assim. Só eu falei, não. Com o quê? Com que objeto? Com bolinhas, né? Bolinhas. Eu falei, eu só vou sair desse negócio aqui depois que eu aprender a fazer com 3 bolinhas. 3? E aí aprendi. Você consegue fazer com 3? Não, hoje minha técnica assistente principal é malabares, né? Mais de 3 bolinhas? Então, na época, eu consegui ir depois com 4. Mas aí você não vai treinando mais tanto. Com 3 eu faço um pouquinho e... mas eu não faço. Sustento muito, não. E com clave também consigo fazer. Com clave é mais difícil, né? Um pouquinho, mas também faço. Mas é isso, é questão de treino, aí você também já não pratica mais, depois você já aprendeu, né? Na época que eu tava mais ali no auge de fazer muito, eu sabia. Agora, mais nem tanto. Com 4, né? Com 3, faço com qualquer objeto. Se você quiser, eu faço com esses biscoitos aí. Pode fazer. Finaliza comendo. E aí, enfim, aí nesse retiro a gente teve essa imersão, né? Enfim. E o nome que você perguntou... Como é que nasce, né? Na verdade, Tony... semelhante à capoeira? Como é da assim, capoeira? Eu digo assim, o é batizado... Porque na capoeira você está ali fazendo, né, a aula de capoeira e o mestre de capoeira, ele vai olhando e as pessoas, alguma característica sua que lembre alguma coisa, ou algum bicho, ou algum animal, Sim. Aí surge o nome, quando você vai ver, tem muito a ver. Tem essas duas formas, porque assim, nesse retiro com o Tony, já foi de um jeito diferente. Depois eu fiz um outro curso de palhaço, que já foi o professor, eu tenho até um outro nome, mas eu não uso, que ele me batizou, né? Aí o professor que batizava o nome. Mas o de Tony não, o de Tony era a gente mesmo que escolhia. Que escolhia. E o processo era assim, como a gente fazia uma coisa mais imersiva, essa coisa até buscando a infância e tal, ele induzia a gente a... Tem alguma coisa, um apelido de infância, de criança, que você tinha e tal, que não sei o quê. E aí, pra gente poder escolher o nome. E aí, Churumelo, que é o nome do palhaço,
Ele veio porque lá eu me lembrava que meu pai chamava minha irmã de Churumela. Ele chamava ela assim. Aí eu falei, pô, se minha irmã é Churumela, eu sou Churumelo. Aí o nome acho que ficou legal, encaixou Churumelo com X. Aí eu falei, Churumelo. E aí, nesse retiro, eu escolhi Churumelo e nunca mais troquei. Tem gente que depois troca o nome, né? Enfim. E no caso desse retiro, cada um é que escolheu o Cada seu um mesmo, escolheu, né? cada um escolheu. Os outros dois eu não me lembro mais o nome dos outros parceiros que estavam comigo. E o que você recebeu o nome? Qual era o não nome me do outro? lembro, mas era uma coisa assim. Você nem lembra? Nem assim, lembro, não é você, mas era né? uma coisa assim, porque ele foi pela questão física, aí era alguma característica. rasta, não sei o quê, lá. E pelo que ele observou lá durante o curso, né? A oficina. Mas não gostei do nome, eu já era Churumelo. Que na verdade eu que acabei fazendo o curso, primeiro para ganhar mais repertório, né? E segundo para passar por uma nova, porque foi depois de muitos anos. Aí foi meio que uma reciclagem, né? Queria passar por uma nova experiência. Só que era um curso de iniciação para quem nunca tinha feito. Então assim, para quem fez a primeira vez, eu acho que o nome serviu nome lá, quis quem botou. que, Mas né? como eu já tinha feito, Já tinha então nome, né? tava de boa. Só se fosse um sobrenome, né? Poderia ser. Mas aí você trouxe uma coisa também legal, que é o seguinte, a importância da pessoa ter experiências diferentes, né? Com professores, Sim. diretores, oficinas diferentes, para, no caso, enriquecer ainda mais, né? O cabedal ali, como dizia Mário Guzmão, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Se a gente achar que a gente já estancou, é melhor desistir, né? Da profissão e fazer outra coisa. Aí, W trouxe aí sua página no W. Instagram, né? Algumas coisas de palhaço aí. Tem ali por que contratar, né? Que é um... malabarista. Olha lá. É o marketing, né? Sim. E aí tem algumas coisas de palhaço aí. Aí faço mágica. Aí aprendi. Aí, por exemplo, fiz um curso com mágico. Sim, que é bacana. Porque eu né? queria pegar algum truque de mágica para colocar no show, na apresentação. Na palhaçaria é diferente também, né? Porque você pode fingir que faz a Mas mágica. é isso. Porque, na verdade, o que acontecia? Eu tinha uma mágica já no meu. E ali é o quê, Marcos? Aí foi um evento num shopping com as Sim. crianças. Acho que foi algum carnaval, alguma coisa. Porque eu faço eventos, né? De uma maneira geral, Sim. se apresento em shopping, aniversários. Agora mesmo, porque eu não sei se vai estar no ar antes disso, mas sábado agora eu vou estar no Circo Piccolino. É para quinta-feira, é para hoje. Ah, então pronto. É pra hoje hoje, mesmo. é hoje. Eu estarei então sábado agora. dia 15, 17 horas, Palhaço Churumelo Vai- do Circo Piccolino. Do Piccolino, que maravilha. Piccolino tá com. E que esse é o mês do circo, né? Então o Piccolino tá com uma programação Então, de várias atrações. E quem vai abrir? Churumelo. Churumelo, tem que ser Churumelo ali, né, na abertura. E Exato. que maravilha você trazer aí o Piccolino, né? Inclusive fiz Piccolino Você também. fez também escola de circo Piccolino, Fiz né? durante quase Ó, um olha ano. ali, olha você em várias... Ali é um... Ali foi meu filme, um longa que eu participei. Foi meu primeiro longa. Nesse aí não, W, o outro. Essa é uma... É você ali? Sou eu. Que é um filme protagonizado por Vladimir Bricha. A Coleção Invisível. Não sei se você Sim, já eu assistiu. não vi, mas eu sei desse filme. Eu botei porque vai sair de Foi no sul da Bahia, foi ali na minha região. Itajuípe, onde nasceu... nasceu não, morou Jorge Amado, quando se Sim. chamava Pirangi, né? Era Pirangi o nome Sim. dele. Ele nasceu em Ferradas, mas ele tudo da minha região ali, né? Tabuna, Aham. aquele cinturão do cacau que chama. ali, Esse né? filme é de 2013, na verdade, né? Tanto que meu dread tá pequenininho, Vladimir aí. Só que é um filme que tava na Netflix e eu postei esses dias porque vai sair de cartaz Sim. quinta-feira. Ah, é? Hoje. Então, E aí seria as últimas você vai... oportunidades Que horas de vai assistir. ser lá? O filme vai ser exibido que horas hoje, quinta-feira? Não, tá na Netflix. Ah, tá na Netflix. É. Qualquer hora que a Qualquer pessoa acessar. hora, Então você ainda pode sair daqui e ver hoje. Pode, vai se ver hoje ainda, né? Pode. É. Só que aí, dia 13, vai sair do catálogo porque já tá, acho que há ali 5 anos no É um catálogo. trabalho de ator. Ali é trabalho de ator. Foi Trabalho de minha primeira experiência com audiovisual, assim, de verdade, né? E foi logo no longa. Maravilha, privilégio, hein? E aí, pô, contracenando com Vladimir Bricha, Grande né? Vladimir. Vladimir
tem um quê de palhaço. Um ator cômico, Tem, né? né? Depois que Um ele ator fez que bingo, sabe- então ele É. mostrou que ele tinha mesmo. Ele tem uma tendência, né, assim, a levar as coisas para o humor, porque é um porque ele é um potencial ator cômico dele, também, né? o potencial E dele. esse né? filme, na verdade, foi o primeiro filme de drama que ele fez. Ele nunca tinha feito um filme de drama. Filme de drama? É. É porque teatro aqui ele já fez. Não, né? teatro sim. Ele fez Ecos. Depois ele fez com o outro- Fernando depois disso aí Guerreiro. ele fez é um outras coisas, grande né? ator, Vladimir. É É. um grandíssimo ator. Pô, o cara... E assim, gente boa aproveitar demais. que você falar nele, é gente boa falar nele, para dizer assim, a importância da generosidade do artista. Eu tive a oportunidade de, assim, aqui na Bahia, eu não trabalhei com o Vladimir. A Sim. gente atuando simultaneamente em espetáculos diferentes. Mas eu fui participar daquele quadro que ele fazia depois do Fantástico, que O era taxista. do taxista, e fiz um episódio maravilhoso que eu fazia Nelson Roque, que era uma alusão a Glauber Rocha. Sim. E Vladimir, meu amigo, assim, me tratou como um ser humano deve tratar outro, principalmente quando se trata dessa relação que a gente começou falando disso aqui, Sim. que é uma profissão que é de coletivo, né? Aham. Aonde você falou uma coisa que é bonita, que é onde um tem que dar o melhor, né, para a expressão do outro, né, que se completa um no outro. E né? você falou desse programa que ele faz, desse quadro, né, do taxista. Faça e a me sua lembro história, Que na, né? que na época, lá no camarim e tal, a gente aproveita pra conversar, né, pra trocar ideia com o cara e tal. E aí eu numa conversa dessa, eu perguntei a ele qual tinha sido a coisa mais legal que ele tinha feito. E ele falou que tinha sido esse quadro aí. Pô, faça a sua Ele história. falou porque eram histórias reais, É. de pessoas reais, e foi muito massa. assim. E Eu não sei se hoje ainda é a coisa preferida que ele fez, mas na época, Na época era, né? tinha sido. Tinha acontecido. E era um episódio por semana, né? Sim. E ele É, porque era os contracenava, domingos, né? contracenava com vários atores diferentes, que, né? Tinha Exatamente. os atores fixos e tinha os atores que eram convidados, como foi o meu caso, né? E nesse filme ainda foi o último filme de Valmor Chagas, antes dele falecer. verdade, é. Eu não contracenei com ele Grande porque figura, ele, Valmor Chagas, ele né? tava em Figura linda. outra cena, né? Então não tava. E falando de palhaçaria, João Lima, que é uma grande referência de João palhaço, Lima é um também mestre, fez esse né? filme, participou, fez uma participação. Então, Kainan, vamos chamar João Lima ainda nesse mês aqui do circo, que João Lima é um grande ator e um grande mestre na palhaçaria. É referência, né? João é referência aqui. João Lima é fino, Em Salvador, né? na Bahia. João Lima é gente grande também, né? ele eu sou fã, Boa sou lembrança, viu, Kainan? Vamos Palhaço trazer. Tizil, né? O nome do palhaço dele. Figura... Aí você pergunta como foi o nome dele, porque eu também não sei. Mas você ia falar alguma coisa antes que você disse que era uma surpresa, alguma coisa, era sobre Paulo Dourado? Ah, sim. Tem a ver com Paulo Dourado Tem a também. Que você, né, fez muitas paixões de Cristo com Paulo Dourado. Ele sempre quis eu fazendo Sim, Jesus, assim, né? Jesus, Foi pra exatamente. mim, assim, a primeira. Eu fiz duas, se eu não me engano. E teve uma das duas, não sei se foi a primeira, que você foi junto com alguma gravação de alguma novela. Não sei se foi Gabriela, não Foi me na lembro. segunda que eu gravei Gabriela. Eu viajei Você lá sabe quem poderia ter sido o seu substituto se você não fosse? É sério? Sério. Churumelo ia fazer Jesus? É sério? Gideon Rosa que me convidou. Gideon gostava de mim. Eu não sei o que Gideon tinha comigo, um carinho, porque eu nunca trabalhei com o Gideon. O que é que Gideão viu em você, eu não né? sei, ele me viu lá no pátio da escola de teatro e falou: esse cara vai ser Jesus. Confie, porque Gideon é um dos maiores artistas que Não, esse Brasil sou fã tem, de Gideon. não é? Acho um cara De maravilhoso. Buerarema, a gente tá falando de Itajuípe, que é ali Pirangi, a região do Cacau, né? Sim. Você sabe que ele é de Buerarema? Não. É porque tem Itabuna, né? Que é uma cidade maior. Aí Buerarema, que é ali vizinho, uma cidade pequena, bem menor que Itabuna. Itajuípe, que é também pequena, Sim. talvez do tamanho de Buerarema ou não. E aquela Ilhéus. região Grapiúna. E Gideon adora De Grapiúna. quando eu falo por aí da região Grapiúna. Ele sempre manda mensagem para mim: que maravilha você falar da região Grapiúna. Então Pois seria é. você o Cristo. Foi, aí eu fui para um ensaio. Eu acho que não me lembro se você estava nesse ensaio, eu acho que sim. E aí Gideon conversou comigo, ele falou: é porque Jackson vai estar gravando a novela e ele vai ensaiar, mas possa ser que tenha alguma apresentação que ele não possa estar. E a gente precisa de ter um ator reserva que saiba todas as falas. Eu falei: cara, meu irmão, fala que só a Zorra. Eu ainda fiquei assim, falei: rapaz, eu vou dar conta, porque, querendo ou não, ainda
Era iniciante ali, tava ali na escola de teatro, já devia ter alguns semestres avançados e tal, mas ainda tava na escola de teatro. Não era nem um formado. Eu falei, Gideão é doido, é? Ele tá me chamando pra essa missão mesmo. Só que assim, eu poderia ensaiar tudo e não apresentar. Porque você talvez voltasse. Não, assim. mas naquele caso não. Naquele caso é porque é o seguinte, quando a gente começou a ensaiar, aí a Globo me ligou para eu fazer a novela Gabriela, o remake. Aí eu falei, Paulo Dourado, é o seguinte, ó, a Globo me chamou, eu vou fazer, e pode ser que grave, quer dizer, a previsão deles é que grave depois da data ali da Paixão de Cristo. Sim. Mas eu falei para ele, mas novela é novela, a coisa pode mudar. Acho que era isso que eles queriam. Ele não preparou um stand-in para mim e eu me ferrei, porque justamente faltando... Aconteceu. 15 dias, se eu não me engano, para a Paixão de Cristo, Chamou pra gravar. a Globo me mandou um roteiro dizendo que eu ia para Canavieiras e eu comecei a gravar em Canavieiras. Sim. Aí não deu tempo. Seria você não fez? Não fiz esse fez? ano, não. Não lembro aqui. Então depois eles botaram alguém para fazer. Sim, né? teve. Pra estar ensaiando junto, né? Márcio, esqueci o sobrenome dele, que fez brilhantemente, grande ator, Pois eu acho que na esse época, ensaio foi até lá no Márcio, TCA. me perdoe, mas eu tenho que lembrar o nome dele, mas se a gente for catar por aqui, a gente acha. Foi numa daquelas salas ali do TCA, eu lembro que tava Betão lá. Sim. Tinha uma galera assim que assim, né, pra mim, todo mundo referência. Assim, eu falei, rapaz, eu tô fazendo o quê? Um elenco gigante. Eu tô fazendo Marcelo o quê Prado. nesse núcleo aqui? Só tem fera. Eu falei, rapaz, ou vai ser minha grande oportunidade. Marcelo Prado fazendo Pilatos, quem fazia Herodes era Narcival Rubens. Só dava tinha um show. fera, só tinha fera. Betão, sabe? Eu não lembro que o personagem que o Betão fazia, mas eu lembro de Betão. Vidoto fazendo Judas. Vidoto. Você ia estar numa arena de feras. Seria bom porque eu ia aprender muito, né? Mas aí depois... Márcio Bernardes, eu acho que é isso. Eu não foi aqui, não. Eu nem abri aqui ainda. Lembrou. Grande ator. Aí depois eu acho que Paulo, que vetou, que... Não sei, ou que ele não falou quis que não você, precisava. olhou pra você e falou, não, Não, esse e pior cara... que Paulo gosta de mim, porque eu fui aluno dele da faculdade, lá na faculdade, e ele gosta muito de mim. Toda vez assim, que ele mexe no Facebook, né, Paulo Dourado? Ele mexe no Instagram, né? Não, Paulo Dourado é antigo. Toda vez ele curte coisa no meu Facebook, comenta lá, que não sei o quê. Que a gente teve uma aula com o Paulo Dourado no bar. Sim. Tinha um bar ali do lado chamado Canela com Pimenta, Sim. do lado da faculdade, colado ali naquela rua ali. E aí teve uma aula lá que a gente... Se retou lá, então bora pro bar, bora. Aí foi todo mundo pro bar, a gente tomando uma e Paulo Dourado dando aula pra gente no bar lá. Eu já vi uma foto dele aqui, mas cadê? Márcio Bernardes, acertei, graças a Deus, senão ele ia me matar. Meu amigo, grande ator, fez A Paixão de Cristo. Eu assisti, porque deu tempo de eu chegar em cima da hora. Eu já sabia o personagem, porque eu tinha feito um ano anterior. E ainda disse para ele, se você quiser, porque uma responsabilidade muito grande, um ator entrar faltando 15 dias para pegar tudo que um grupo já vem ensaiando tijolinho a tijolinho, de repente o cara tem que chegar com a casa toda ainda mais montada. fazendo o personagem principal, e não é qualquer Cristo, personagem, né? Mas eu tive o privilégio de assistir e ele brilhou assim, meu amigo. Mas então, eu não me lembro, não lembro se eu assisti, mas quase era tu que aí Paulo tem essa, pega você pra quase Cristo. ninguém sabe disso, né? Porque, enfim, foi uma coisa que não a concretizou. Mas eu falei, rapaz, o dia que eu encontrar com o Jackson, eu vou falar isso pra ele, que ele não sabe dessa história. Porque assim, foi aquela coisa, Gideão falou comigo. Eu acho que foi assim até no mesmo dia. Eu acho que foi o Gideão, não sei o que passou na cabeça. Acho que ele me viu de tarde lá na escola de teatro, ele falou, acho que ele já me conhecia, né? Eu já conhecia ele, assim. E aí ele falou, vai ter um ensaio lá da Paixão de Cristo, eu queria que você fosse. Você pode ficar, que o ensaio era à noite. Você pode ir lá, vai ser aqui no TCA e tal, na sala lá. E aí depois ele me explicou o que era, né? Não, porque já que você vai fazer e tal, mas ele vai ter a novela, e explicou a situação toda. Eu queria que você fosse para você ir lá, porque a gente precisa de um ator reserva. Se caso ele não possa estar aqui em algum espetáculo, você será o Cristo. Certamente ele viu você fazendo alguma coisa que Gideão, né? É doido, mas tem juízo. Aí eu fui para esse ensaio, fiquei lá até... fiquei assistindo... É isso, eu acho que você eu acho que eu fiquei só assistindo mesmo. Eu nem fiz a leitura, porque ainda estava no processo de leitura de texto. Tava todo mundo com papel e tal, aquela coisa. E pronto. Aí depois eu saí, a Gideão falou, eu falo com você e tal, pra gente ver. E aí depois ele me falou que não ia precisar e tal, que não sei o quê.
acho que Paulo falou que não precisava, enfim. Mas Paulo gosta de mim, ele não me vetou por causa disso, não. Não, ali para decidir, assim, às vezes é tanta coisa, né? E ele é super aquela coisa, né, dele lá, naqueles processos, então, com certeza devia estar com milhões de coisas na cabeça. Mas não, quem vai botar ninguém, não? Eu nem sei quem é. E pronto. Tanta coisa deve passar ali, né? Mas, ó, aqui nessa caneca tem alguma coisa aí que só churumelo para saber a sorte dele, o que é que pode ser. Maravilha. Pode ser um trava-língua, entendeu? Trava-língua, aí vai churumelo e resolve. Bora ver, bora ver. Oh, o que você costuma fazer quando não consegue dormir? Pronto. Rapaz, eu tenho um sono bom, viu? Eu normalmente consigo dormir. Mas, normalmente, se eu tô com insônia, se eu não consigo dormir, é porque tem alguma coisa processando. Mente de artista, né? Não, para nós, assim, bota um personagem aí na cabeça ou um trabalho de palhaçaria que você vai ficar maquinando, construindo Sim. o tempo inteiro, mas principalmente, não sei como é que funciona com você, eu quero que você diga. Para mim, botou a cabeça no travesseiro, Já foi, sabe? Também. Começa a maquinar. Mas eu consigo dormir bem. Mas quando acontece isso é porque tem alguma coisa Para resolver. para acontecer, assim, no âmbito, né, do trabalho. E aí, ou eu pego para ver, para tentar, se for para escrever alguma coisa, de alguma ideia, Mas ou para pesquisar. Mas quando você fala para resolver, não que seja um problema, eu digo um Não, processo criativo mesmo. de uma coisa boa até que vai acontecer. Às Sim. vezes você fica um pouco Entendi. ansioso. Porque para mim funciona assim também. Eu assim, às vezes eu não consigo dormir porque eu não consigo parar de criar aquilo que eu vou ter que fazer. Você já fica projetando. E aí, Márcio, é legal a gente falar isso pelo seguinte: tamanha a maravilha que é a nossa profissão, não é? Porque a gente podia simplesmente falar assim, amanhã eu vejo isso. Não. O brinquedo é bom demais, né? Isso, normalmente eu consigo sempre deixar para amanhã resolver, mas quando eu não durmo é porque eu não consegui deixar. E aí eu tenho que fazer alguma coisa, ou pesquisar sobre. É meu irmão me ligando. Eu vou atender a primeira vez que vai acontecer isso aqui, certo? Você tem que ir pro ar, gente. Eu fiz isso porque tocou, né? Tocou, tem que atender. Dinheiro. Não pode perder a oportunidade. Você gosta de dinheiro? Que pergunta! Então, como é? Você dá aula em quantos colégios? Rapaz, hoje atualmente eu trabalho em 5 lugares diferentes. Em escolas e clínicas. Que eu estou desenvolvendo também a aula de teatro em clínicas de saúde mental. Como é que funciona você dar aula em 5 lugares diferentes? Como é que você ocupa... É aquela loucura, é quase cada dia da semana é um lugar, né? É quase isso a divisão. Mas é porque tem um dia que é 2 lugares diferentes. É porque a vida de professor é assim, né? A gente trabalha em vários lugares, né? Para juntar tudo e poder ganhar dinheiro. Não, eu me desdobro, eu tô aqui apresentando podcast. Isso fora, sim, trabalho de palhaço, de ator. Também estou aqui no Acarajé Cortadinho, nesse mesmo estúdio. Faço parte da bancada agora. Maravilha, agora não, né? Já tem quase um ano. Que já é um desdobramento desse seu trabalho. Então, Sim. mais uma coisa para a gente reforçar o que a gente já falou aqui, da importância do camarada fazer uma oficina de teatro, ou de palhaçaria, ou de dança, para o desdobramento do que ele possa querer fazer, né? Quer dizer, se ele quiser ser um palhaço, né, fazendo uma palhaçaria, ou um ator, essa profissão dele pode se desdobrar em várias. Sim. Assim como ele não indo para essa profissão, ele pode também, até de repente, desempenhar outras coisas que ele não imaginava que ele pudesse fazer, né? Na verdade, assim, é bom e é ruim, né? Essa coisa da nossa profissão de possibilitar a gente fazer várias coisas, né? Então, eu sou professor, sou ator, sou palhaço, né? Sou pesquisador, que eu sou mestre em artes cênicas, enfim. E aí, é bom porque você faz várias coisas, mas ao mesmo tempo é ruim porque é aquela coisa, você também só sobrevive se você fizer várias coisas, né? E esse é o problema de ser artista, principalmente aqui no nosso polo, né? Baiano, nordestino, que você não consegue viver de ser ator. Consigo ser ator e pagar minhas contas. No Brasil já é difícil, já é difícil, né? Mas talvez se você tem uma oportunidade ali, num eixo ali, às vezes numa televisão, ou se você... Hoje até a rede social consegue também, lhe permite, né?
até você morar na sua cidade, e se você produz conteúdo para internet, essas coisas, né? Você consegue até sobreviver no seu local mesmo, não precisa sair. Mas é com muita batalha. Mas outrora, né? Ou saía, ou... Então, assim, aí a gente tem que aprender tudo, né? Tem que aprender a produzir, tem que aprender a dirigir, tem que aprender a ensinar, tem que fazer um monte de coisas. Mas aí você falou que você dá aula em escolas e um trabalho que você está fazendo, que é onde? Em clínicas. Em clínicas. Como é que de funciona? saúde mental. Na verdade, hoje a demanda, né? Hoje existem várias clínicas. Acho que já existiam antes, mas hoje está mais forte, né? Clínicas que trabalham com pessoas que têm alguma questão, depressão, ansiedade. Que aí solicita o seu trabalho, é isso? Aí na verdade a clínica, eu sou funcionário da clínica. Você passa a ser um funcionário, mas quem é porque que... essas clínicas, elas oferecem diversas atividades para os pacientes, né? Entendi. Que frequentam essa clínica, que o plano de saúde paga para o paciente poder estar ali em atividades que trabalhem a questão da saúde mental. Então, aí existem... Que é a questão do teatro-terapia, né? Então, a musicoterapia veio primeiro, né? Já está difundindo há mais tempo. Tanto que hoje existe o curso de musicoterapia mesmo, parece. Tinha um certificado. De teatro não tem isso ainda, né? Teatro-terapia. Mas eu digo que na clínica eu faço teatro-terapia. Mesmo fazendo praticamente as mesmas coisas que eu faço nas escolas. Mas é porque tem um objetivo diferente, né? É realmente assim, terapêutico. E mesmo não sendo, né, a gente não usando essa nomenclatura, é uma terapia, né? Porque é terapêutico, né? Então, dentro... uma das atividades... Então, os pacientes têm música, tem artes, tem acompanhamento com terapeuta ocupacional, com psicólogo e tem aula de teatro. Aí tem algumas clínicas que já estão introduzindo aulas de teatro para os pacientes. E eu tô percebendo que eu que tô abrindo esse caminho, porque eu tô tentando avançar ainda mais nessa área e nenhuma clínica tem aula de teatro. E as clínicas que eu trabalho hoje não tinha antes de mim. Na verdade, uma tinha, mas São quantas já que você trabalha? Eu tô em duas. Tá em duas. Tô em duas, mas tô querendo aumentar. E aí funciona como? Quer dizer, o médico lá que vai atender é que vai saber que paciente vai precisar ou não de Não, são grupos, né? Todos passam por essas porque atividades. Tem os grupos ali que eles chamam de IDs. Entendi. Então vai virando assim um método ali, né, de cura. Exatamente. Né? Então, aí me lembra o seguinte, lá na cidade de Epidauros, né, na Grécia Antiga, os médicos receitavam os remédios teatro, né? E vá ao teatro. Exatamente. Então... Mas eu falo isso muito para eles, vocês sabem qual era o remédio na Grécia? Era ir ao teatro, assistir peças de teatro. E assim, eu vejo que tem um resultado muito bom. Porque são justamente pessoas que estão precisando... Acho que todo mundo precisa, mas essas pessoas que estão numa situação mais crítica, digamos assim, né? De questão mental, precisam realmente... pensar em outra coisa que não seja o problema que elas têm, entendeu? E ali a minha atividade, ela faz com que, é o que eu falo, esquecer o mundo lá fora. Então, todo mundo tem seus problemas, mas aqui agora a gente vai se permitir a viver outras coisas. E aí, esse feedback que eu tenho deles, né? Eu tô falando isso porque é o que eles falam pra mim, que é 1 hora de atividade, né? Aí começa, quando acaba, já acabou, 1 hora nem percebi, sabe? E tem clínica que eu trabalho com dependentes químicos. Isso dá pessoas que estão se tratando, né, de dependência pelo química. Envolvimento deles, né? Exatamente. Está tão envolvido aqui que a hora passa rápida, né? Aí tem uma clínica que a minha aula foi batizada como aula do riso, porque a gente ri muito na aula, a gente se diverte muito, né? Dá muita risada, brinca, enfim. E são pessoas de variadas idades, né? São adultos todos, né? Mas tem idosos, tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, de 20 e poucos anos, de 40, enfim. Então é um público bem misto. E isso aí me faz lembrar também que em 1990, mais ou menos, quando a gente fazia a primeira versão de Los Catedráticos, nós nos apresentamos do Juliano Moreira. Sim. No auditório que tinha lá, e a gente saía pelos corredores convidando as pessoas que estavam lá internadas. Às vezes a gente chegava numa jaula, que era uma jaula mesmo, parecia cheiro inclusive até de bicho. Me lembrava muito os circos que eu via, leão e jaula. Aquele cheiro de animal mesmo ali.
assim, às vezes babando, sedado com remédio, a gente saía, faraó, chamando, vai ter teatro e tal. Aham. Aí uns iam, outros não iam, de repente o auditório todo estava cheio e a gente fez uma apresentação, literalmente foi uma loucura. E de maravilhoso que foi. Depois o diretor agradeceu a gente e falou que ele nunca viu uma reação daquela com pessoas que às vezes eram muito agressivas, sabe? Sim. E a conexão deles durante 1h20, mais ou menos, que era o tempo do espetáculo. E, assim, mais uma vez, né, a gente citando essas coisas práticas para mostrar o poder mesmo que tem a arte, né? E só para elucidar que assim, né, essas clínicas não é igual a Juliano Moreira não, tá? Porque as pessoas às vezes têm essa visão que clínica de saúde mental, tá todo mundo dopado, tá nada a ver, é todo uma mundo pessoa normal que vai lá precisando Exatamente. Aí, claro, ela tem ali o acompanhamento de psicólogos, de médicos, psiquiatras para poder ver os remédios que ela toma. É claro que numa situação ou outra, às vezes um paciente tá de repente numa crise, e aí tá com uma medicação um pouco mais forte, ele fica um pouco mais letárgico, né? E tal, aquela situação ali, mas... ou então, por exemplo, uma das clínicas que eu trabalha pega dependentes químicos. Então, logo quando a pessoa chega, ela ainda tá naquele processo ali, então, às vezes a medicação é um pouco mais forte, aí tanto que eles mesmos falam, pô, professor, eu tô meio dopado aqui agora, não vou conseguir fazer a aula direito não, porque eles mesmos têm a consciência de que a medicação que é aquele primeiro momento. Mas aí passa 2, 3 dias, já tá todo mundo de boa, digamos assim, normal, mas ali sob o efeito, né, dos remédios para... E você falou assim uma coisa que é interessante, de repente tirar o pensamento da pessoa naquela coisa que ela tá ali girando, que às vezes ela não tá legal, mas que também, Marcos, o afeto, né? Sim. Que esse trabalho, né, do teatro, da palhaçaria, da dança, da arte cênica, né? De integrar, de trazer a pessoa para essa coisa ela mesma, do né? toque, sabia? Porque assim, nós somos de teatro, a gente sabe, eu começo muito minhas aulas em roda, né? Fazer círculo, mando da mão. E assim, um cara de marmanjo, os caras que é policial, que tá lá se tratando, enfim, de várias profissões que nunca fizeram isso na vida. Aí ainda tem que dar a mão para um outro marmanjo e eu vou quebrando tudo isso e quando você vai ver não digo nem na segunda aula, na segunda atividade, já tá todo mundo se abraçando, fazendo as coisas. E você vê que o ser humano ele precisa de afeto. E que às vezes ele não tem oportunidade de expressar, de colocar em prática, de ter... Porque às vezes, principalmente se a pessoa tá passando por uma situação assim, às vezes a família não é afetiva. Né? A família às vezes repele. O mundo não é. O mundo não é. Então, ali ele encontra... não só pessoas que vivem o mesmo universo, né, porque está com as mesmas questões, né, mas também os profissionais que estão ali acolhendo. Então, assim, o meu trabalho ele vai além das aulas, né, porque depois eu fico conversando com o paciente, trocando ideia e tal, não sei o que, aquela coisa ali. Então, às vezes é só atenção mesmo, só de você parar e ouvir a pessoa. Recentemente, eu fui convidado para conversar com os presos na detenção lá em Itabuna. Sim. E aí eu fui, assim, falei, eu vou. Eu tava lá para visitar minha mãe, que mora em Itabuna, e aí eu fui. E eu fui assim, era para ficar meia hora, eu fiquei 3 horas e meia, meu amigo. Num projeto belíssimo, chamado Relere, onde cada livro que um preso lê, ele diminui 4 dias na pena dele. Então ele vai para a cela, lê, depois vai ter um dia em que eles vão se encontrar numa sala e vão falar sobre aquele livro. Aí a pessoa vê que ele leu, que ele se interessou, ele diminui 4 dias. Essa, para mim, é uma das formas mais bonitas de dizer a importância do livro. É, top. O livro diminui 4 dias de prisão, meu amigo. Olha só. Quanto esse livro pode libertar o ser humano. Você se liberta de várias formas, livrar, literalmente, de várias formas, né? Mas essa forma ali que é dura, né? Aí, só porque, assim, achei bacana você trazer isso, a importância desse trabalho, e lá eu falava no olho com as pessoas, não queria saber o que aquele cara fez. Sim. Mas não queria saber, eu nem queria, sabe? Era natural mesmo, conversando com os caras me abraçavam, choravam. Eu falava poesia, eu dizia coisas, eles também falavam. Aí depois o meu sobrinho, Pedro, que é advogado, que está trabalhando no projeto, que me convidou, falou, aquele cara grandão que ele abraçou é o cara, chefe de uma facção, não sei das quantas. Um ser humano precisando de um olhar, né? De um afeto, né? Para um dia ele não cometer mais os erros que ele cometeu. Eu também tenho uma vantagem, assim, de aproximação com essa galera, porque eu não sei se você conhece, lembra, eu fiz parte de um canal no YouTube que ficou muito famoso aqui em Salvador, chamado Mais Um Filmes, né? Com Alan, com o Piscite, enfim.
E a gente era super estourado. Até hoje as pessoas param, tiram foto, né? Essas coisas. E às vezes tem muita gente que me assistia. Aí quando vê, pô, meu Rasta, meu professor, pô, que massa. Então eu já ganho uma empatia da galera também com relação a isso. Principalmente os homens, né? Que às vezes é mais resistente de fazer coisas artísticas e tal, não sei o quê. Então eu também me beneficio de um trabalho artístico anterior que me projetou, de certa maneira, para essas pessoas e que aí eu ganho um respaldo ali como professor. Talvez se eu fosse talvez ninguém me conhecesse, talvez fosse mais difícil de acessar a galera, de conseguir fazer eles levantarem da cadeira para fazer uma atividade. Então eu já ganho. Então essa coisa, eu também gosto de brincar, da comédia, eu falo uma piada, brinco com um, brinco com o outro, pronto. Aí eu já ganhei, porque é isso, né? Eles querem isso, aí brincar, se divertir, dar risada, falar besteira, botar a quinta série em prática, falar... É. E assim, aí também tem a credibilidade que eles dão para a pessoa do artista que eles conhecem, né? Que eles confiam e tudo mais. Pegue mais uma para ver o que é que tem aí. Bora ver. Vou pegar de baixo, vocês devem botar a de cima na concórdia de laje. Ou não, né? Ou não, aí não. A pessoa já pensa assim, aí quando vai lá no fundo, o crocodilo tá no fundo, né? Em que década gostaria de ter vivido? Rapaz, eu gostei muito de viver a década dos anos 90, que foi a década que eu cresci. Eu sou de 89, eu sou jovem. E porque assim, foi uma década que a gente passou por toda a transição tecnológica, né? Isso é muito louco dessa minha geração, né? A gente nasceu onde não tinha nada de internet, essas coisas de tecnologia mesmo valendo. E hoje a gente vive... Com quantos anos, então, você começou a ver computador, celular? Com 7, 8 anos, ali em o Windows 95, né? Com 5 não tinha, com 4 anos não tinha ainda, assim... Já devia ter computador, essas coisas, mas eu não tinha essa noção. Eu me lembro que eu já jogava computador já ali em 98, eu tinha o quê? 8, 9 anos, né? 9 anos. Já tava naquela coisa da internet de escada, esperar meia-noite de sexta-feira para poder acessar a internet. Essas nostalgias que a gente dessa era viveu. Eu gostei muito dessa época. Talvez outras tenham sido bom também, mas essa coisa de ter vivido toda a evolução tecnológica é um privilégio, né? Poder ter vivido nessa era, porque ninguém agora mais... Nós somos a última geração, na verdade, que viveu antes da internet, né? Depois, agora, todo mundo só... Sabe-se Deus o que vai ser o mundo. Né? Aí minha filha mesmo já nasceu. Minha filha foi muito engraçado, porque teve uma vez que ela me questionou que ela não compreendia que eu não tinha celular. Não é que eu não tinha, eu falei, filha, não existia. Aí ela, você não tinha? Eu falei, não, filha, não existia celular quando o papai era criança. Aí ela, como? Para ela é inconcebível, né? Porque ela nasceu nisso. Como entendeu? É a vida sem celular, né? Você pegar aquelas coisas nostálgicas da gente, né? Videocassete, esses negócios que hoje a gente fala, rapaz, até o CD, que antigamente, né? Agora já que antes era o vinil, né? Que era nostalgia. O CD já está agora para o vinil, né? Como, né? Pois então assim, várias coisas que a gente pegou, que eu peguei, né? Dessa geração dos anos 90. Claro, você também pegou, mas você já era adulto, acredito eu. Ou pelo menos já estava numa fase... Eu tô com 58, você tá com quantos? Tô com 35. Quase a metade. A metade, exatamente. Então, assim, eu vivi a minha adolescência, né? Minha construção de infância toda nessa evolução tecnológica, né? E, sei lá, foi bom. Foi massa. E aí a gente não sabe o que será, né? Não. Quando essa geração nossa já não tiver mais aqui, pegou, tenho né, até medo do que não, é assustador. Eu acho que o que vai salvar é voltar, chegar na beira do precipício e retornar, né? Eu acho que também vai retornar tudo. Para o teatro, retornar para as coisas, né? Hoje em dia, você vê, é mais difícil você encher uma casa de teatro. Total. Porque o povo tem isso aqui que assiste Netflix, Falei isso com o Zé no Acarajé, quando ele veio. Outro dia encontrei Frank Menezes no médico, e falando isso, né? Conversando isso com eles, que eu falei com o Frank, Frank, tá em cartaz, ele tava com algum espetáculo no módulo.
Um espetáculo novo que ele Aleluia, fez. Aleluia, não? Aquela mulher, né? Aquela figura. Eu não né? assisti, não. Eu Aí também não vi, não. Eu aí quero ver. Conversando com ele, aí eu fosse estar lá no modo em cartaz, né? Não sei o que ele ou ele já tinha saído, ou ele tinha parado, já tinha acabado a temporada. Aí a gente conversando isso, né? Rapaz, antigamente ele atuou um dia só. Falei pra você ver, né? Antigamente. E não é nem antigamente tão antigamente assim. Era de quinta a domingo. Era de quarta. Então, quando você. Enchia todos os dias. Você falou do seu período da escola de teatro, e eu também lembrei alguns no meu momento lá na escola de teatro. Nós, quando eu estava estudando lá, a gente fazia teatro de terça a domingo. Justamente, fazia tanta Só descansava coisa lá. na segunda, e sendo que precisava descansar, mas quando chegava no final da tarde de segunda, já era um tédio. Você já queria que chegasse logo Sim, terça pra para começar. fazer terça, quarta. E não era um espetáculo só. a Mas gente na fazia- segunda tinha ato de 4. Na sua Pois é. época tinha ato de 4 já? Na segunda, na sala 5? Na sala 5? Será? Eu não estou lembrado, sabia? Porque o ato de 4 era às segundas-feiras. Pelo menos na minha época já era segunda. Aí já tinha um tempo que era antes, né? Será que lá que eu vi, nesse projeto que eu vi Dois Perdidos, é capaz, com Édilo e Agnaldo Lopes? Não sei, enfim. Dois Eu tô- perdidos? Na Noite Suja, que eles fizeram no barracão, de Não, madeira. mas não foi no ato de 4, não. Foi até seu xará Jackson, né? Que dirigiu. É? Era com... Não, velho, Dois, como é? Dois Perdidos? Então foi outra Foi outra, não, outra foi versão. outra versão. É porque teve um... Que até ele ganhou o Braskem como diretor revelação. Jackson, eu esqueci o sobrenome dele. Ele se formou em diretor. Eu até fiz uma das peças dele de pré-formatura. E aí ele fez Dois Perdidos lá no Calabar, que a gente pegava uma topiquezinha lá da escola de teatro. Era com... Oh, meu Deus, como é o nome? Porra, meu brother. Tá lá em Alagoinhas agora. Acho que ele é diretor lá do teatro lá. Pô, esqueci agora o nome. Ele vai me matar. Tô igual a você, esquecendo o nome aqui dos amigos. Enfim, e aí Mas eu lembrei o de Márcio, vamos ver se até o final eu vou lembrar. E aí teve essa Mas versão será de que era Despedido. esse? Mas no ato de 4 tinha muitas segunda-feira. experiências, né? Não, Eu a mesmo gente fiz muita coisa de experiência Não lá. parava, aquela época era muito legal. Eu acho, Marcos, que a saída, a solução vai ser retornar, né? Porque Rapaz. ainda é novo, né? Então, tudo que é novo, o povo mergulha, fica ali, né? Mas, assim, então vamos aproveitar para falar o seguinte: nada é mais maravilhoso do que esse trabalho presencial, né? Não tem. Eu falo, rapaz, ir ao teatro é uma experiência única. E assim, e se você for de novo, é outra experiência. É outra experiência. É Pra diferente ver- que você vê o filme, né? O filme você vai ver igual todas Exatamente. as vezes. Esse de novo que você fala para ver o mesmo É o espetáculo. mesmo espetáculo, E é outra coisa. É outra experiência. coisa. É outro dia, o Tanto cara para tá o de outro público jeito. quanto para o Quanto para o ator. ator. Tudo é novo, né? E olha Tudo- que eu gosto de audiovisual, né? Já fiz filme, trabalhei muitos anos na internet, né, no YouTube fazendo. Tem mais de 500 vídeos da gente da Mais Um Filmes, né? Vídeos de 2 milhões de visualizações, aquela coisa bem. Mas nada. Quando a gente é do teatro, a gente sempre vai gostar de legal, teatro. sabe por que essa conversa assim, nesse ponto que chegou agora? Que às vezes é uma pergunta que sempre fazem a gente, né? Ah, o que é que você gosta mais? Televisão, cinema ou teatro? Aí o que me veio agora, talvez uma resposta mais precisa, é que se tivesse mesmo de escolher eu não jamais abriria a mão do teatro. Exatamente. Com toda a maravilha que é, né? Televisão, Sim. cinema, é maravilhoso. É muito bom fazer. Mas sem teatro, não dá. Não dá. E eu acho que o ator, ele se aprimora mesmo no teatro. Ele se transforma em ator mesmo no teatro. Embora tenham grandes atores só de cinema, né? Tem. Mas o Isso ator não anula que se quem é desenvolve no teatro, eu acho que é por aí que você está dizendo, o ator que mergulha mesmo, ele é capaz de fazer tudo. Faz. Ele tem. Cinema, televisão. Ele consegue, né? Fazer. Até fingir que é palhaço às vezes. E Ele convencer. faz. E hoje o que me alimenta nessa coisa teatral é o palhaço, né? Porque quando não tem. É porque isso não tem peça, né? A gente não tá atuando. A gente entrou em cartaz com um espetáculo há uns 2 anos atrás. Foi logo esse pós-pandemia, lá no módulo. Eu, Alan, Papel e Riveson, que era a galera da Mais Um, né? A gente tava trazendo um pouco do que era do vídeo para o palco, misturando com stand-up, tentando botar as novas tendências, né? E a gente ia fazer janeiro, fevereiro e março. A gente só fez janeiro, porque não estava dando público, estava dando prejuízo.
Tava dando... E olha que Vadinha fez todo um negócio lá pra gente continuar e pra gente fazer, mas não tava conseguindo pagar o iluminador, com a bilheteria. Claro, a gente também não tinha apoio, não tinha nada, né? Enfim, E Vadinha faz milagre. Fomos na guerrilha, né? No teatro de guerrilha, na cara e na coragem de fazer. A gente estava até com uma produtora, que era com a Carambola, com Milena. E mesmo assim, botou outdoor, botou propaganda na televisão, na TV Bahia. E mesmo assim, a gente não conseguiu estender a temporada. Mas com tudo isso, o que eu tenho observado agora é que está rolando um movimento. Tá crescendo de novo. Embora a gente está falando dessa coisa da tecnologia aí, da possibilidade do cara não sair de casa, o que é ruim para ele. Sim. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que o cara fica se acomodando e não convive, que é uma coisa saudável, né? A convivência Sim. e tal. Mas eu tenho percebido, quero ouvir de você também o que é que você acha, que está rolando um movimento poderoso do teatro em Salvador, onde tem várias produções acontecendo simultaneamente com o público. Com o público. Eu tô com casa cheia. Isso também. Eu estou fazendo Los Catedráticos casa cheia. Né? Los Catedráticos eu não consegui comprar ingresso ainda para ir ver. Olha o lado no positivo. E olha que Zé teve lá no Acarajé, bem antes do carnaval. Eu não tinha ido, aí claro, conversei com ele, eu fiquei empolgado para ir. Quando eu fui tentar comprar, não tinha para quinta, não tinha para sexta da semana. A gente fez a entrevista numa segunda. Aí eu tentei para quinta, não tinha. Aí quando eu fui olhar na outra semana, eu falei, porra, aí agora lascou, não sei se eu vou poder na outra. E aí, enfim, aí depois do carnaval não consegui olhar então, mais. A gente está voltando em cartaz, certo? Quintas a domingo você vai poder ver. Pronto. Lembrar também que tem Coriolano, né? Com Fernanda Paquelê, lá no Forte do Barbalho. Ou seja, eu tenho percebido que está rolando um movimento assim, né? Caetano fala lá, é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas têm que acontecer. Eu sinto que está acontecendo, meu amigo, um movimento, né? Sim. De volta a essa coisa presencial. Eu acho que o povo está começando a entender que isso aqui não basta. Não basta. Exatamente. Não é? E mas, vocês estão Los Catedráticos em 2 dias, né? E tá lotando 2 dias. O que você já vê que já é uma coisa. Já começa a avançar. Eu quero que daqui a mais um tempo a gente possa estar 3 dias. Sim. E aumentando. E aumentando. Vamos fazer de quarta a domingo. Quando a gente estava em cartaz, a gente estava sexta. Aí Lelo, Fante Pandora estava sábado. E Ricardo, com 99, que tinha voltado, estava no domingo. Marcelo Prado está voltando. E todo mundo estava assim... Tava dando um público mais... Também foi pós-pandemia. Foi um outro momento, né? Ali ainda tava aquela coisa... Tanto que foi o janeiro, o verão... que precedeu o primeiro carnaval pós a pandemia. Então tava rolando as festas de volta de verão, então a galera também tava ensandecida por festa, por show, essa coisa. Eu acho que isso também contribuiu. Tanto que o pessoal fala, pô, rapaz, volta que o espetáculo era muito bom. Guerreiro foi assistir. Sim. Porque Guerreiro Alan é pupilo de Guerreiro, né? Então... Aí Guerreiro foi assistir, amou. Eles se amam, a gente convidou ele para dirigir o espetáculo, porque a gente que tava se autodirigindo, né? Mas ele tem 1 bilhão de projetos aí. Ele, Guerreiro? Guerreiro não para, né, cara? E aí, Guerreiro é um grande gestor, né? O que Guerreiro faz ali na Fundação Gregório de Matos, né? No Boca de Brás, sim. Vários projetos pela cidade, né? Assim, eu tenho saudade, já estou morrendo de saudade há muito tempo, viu, Fernando Guerreiro? De você trazer alguma coisa pra gente aí de teatro, venha nos dirigir. Ele fez agora um sitcom, né? Que não sei se já foi para o ar. Forrobodó, né? Forrobodó, acho que ainda foi não foi pro ar, não. Tá para acontecer aí, né? Fez assistência, né? Mas, assim, é importante o trabalho de Fernando Guerreiro ali na gestão. Eu tô achando que Guerreiro vai voltar com... Com o quê? Deus e o Diabo. Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia? Será? Será? Todo mundo pede o tempo inteiro. Los Catedráticos já voltou. Los Catedráticos já voltou. O 99 voltou. Voltou. O que é bom tem que voltar, né? O povo pede o tempo inteiro. Vixe Maria. Quem sabe volta. É igual a gente. Cadê os vídeos? Quem não volta com os vídeos? Porque cada um tá vivendo suas vidas e tá difícil reunir. Tá lançado aí no ar. Vamos ver se Vixe Maria volta. Não sei nem quanto tempo tem que a gente tá conversando aqui. Passou Já voando. troquei seu nome, chamei de Marco para Márcio. Tá de boa. Mas tá explicado, é porque a gente lembrou aqui desse grande ator que é Márcio Bernardes. Sim. Mas assim, porra, maravilha estar aqui conversando com você. Bacana saber desse projeto bonito que você faz aí, né?
e também trocar figurinha para aprender um pouco mais desse nosso ofício, que a gente aprende um com o outro. Não, Né? conversar com artistas, com atores que estão ali no mesmo meio é sempre Para gostoso. mim é um aprendizado aí, tá? Trocar E experiências. faça aí a consideração que você fizer. Vamos convidar mais esse povo para se inscrever, não é isso? Aí. No canal. E compartilhar, aqui compartilhar. esse vídeo para todo mundo assistir, entender um pouquinho sobre teatro baiano, sobre teatro educação, enfim, palhaçaria, é muita coisa boa que tem na nossa cidade, às vezes a gente fica procurando fora e aqui dentro, né, tem meu tudo. amigo? É só olhar assim para o lado, ver a importância que tem, às vezes, um vizinho que está na mesma rua, enquanto as pessoas estão admirando o povo que está lá no outro país, outro planeta, né? Então, compartilha, que é para a gente trazer figuras assim, bacanas, como Marcos Calil Rasta. Vulgo Rasta. Vulgo Rasta. Aí você tem aí mais uma meia hora para fazer as considerações que você quiser. É outro podcast. Deixa eu falar assim, né? Adriano, você conhece, Sim. Moraes, que é o idealizador disso aqui, com Luciano Suede, né? Kainan, esse menino, que é um grande produtor. Sim. W, que fica ali, né? Com as câmeras e traz aí que a gente precisa aí nas redes sociais aí. Yolanda, minha esposa, que também está dando sempre suporte aqui. E acho que eu falei... Pitoco. Sem Pitoco, acho que isso aqui não funciona. Não funciona, né? Eu acho que são esses aí, certo? É a galera que faz isso aqui acontecer. Então, meu amigo, você maravilha, como se quiser cantar, subir na mesa, comer uma uva. Eu vou fazer o malabares do pastel aqui, que eu prometi. Mas antes... Não é melhor você fazer com a uva, que é menos arriscado? Faça com a uva e... Certo, pode ser. Mas dá pra fazer. Só não vou fazer com copo, que só tem 2. Eu quero agradecer, né? Porque você é uma grande referência para todos nós, né? Artistas, atores aqui, né? Obrigado, meu amigo. E é sempre um prazer estar trocando ideia. Não lhe conhecia pessoalmente, né? Assim, lhe conhecia pessoalmente, mas nunca tinha conversado com você, né? Então, é sempre uma honra estar trocando essa ideia com alguém experiente, que tem já uma carreira, uma vivência. E a gente só faz aprender. E esse espaço aqui, né? O Pod, nesse estúdio que eu já conheço, que já eu estou conhece, aqui, né? Estou aqui frequentemente no Acarajé Cortadinho, então se você quer me ver mais vezes também, acompanha. É porque aqui na XC tem 2 podcasts. O Top, que é o Acarajé Cortadinho. E o Acarajé, Top, que é o Acarajé Cortadinho. É o Limbo. E o Pod, que é esse limo que fica aqui, né? Então também aqui acontece o Acarajé, que eu tô lá junto com o meu parceiro, o Rafael Suede, também, com vários convidados legais. E é isso, é muito bom poder falar de arte, de teatro, de palhaçaria, né, de educação, que são coisas que eu sou apaixonado, que eu vivo diariamente, que eu sobrevivo por conta, né, dessas coisas e que tento levar isso em todos os âmbitos, seja como artista, como professor, um pouco do que é a arte, né, para as pessoas. Como eu falo, minha filha faz teatro, faz dança, eu tento estimular. E porque eu faço isso com os meus alunos, né? Eu já tenho 15 anos já de sala de aula, como artista, como palhaço. Já tem alunos seus que tá por aí Por aí, já tem alunos que já enveredaram para fazer cursos de teatro, enfim. Maravilha, deve ser bacana ver isso. A gente fica sempre feliz, orgulhoso. Eu falo, rapaz, boa sorte, viu? Mas se é o que é o que eu sempre falo, uma coisa, às vezes a pessoa pergunta isso pra gente, nós artistas, né? Você, como é? Se eu consigo sobreviver disso ou se, enfim, Você fala financeiramente? Como se tivesse valido a pena, se vale a pena viver de teatro, de arte, não sei o que lá. Aí, ou então, assim, alguém às vezes me pede uma sugestão, professor, fazer vestibular para teatro, como é que é? Dá para ganhar dinheiro, essa coisa toda, né? Aí eu falo, rapaz, independente de dinheiro ou não, você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque se você vai escolher aquilo que você gosta, você vai fazer com vontade, com prazer. E, consequentemente, você vai se dar bem. Então, assim, hoje eu sobrevivo muito por conta da educação. A verdade é essa, né? Porque, como artista, eu consigo viver, mas não sobreviver. Porém... Mas que é uma linha que você mesmo também, né? Sim, porque eu escolhi também, mas né? assim... Porque eu gosto, né? E também gosto de ser artista, né? Mas eu sobrevivo muito da educação, mas sobrevivo da educação não é porque a educação me dá dinheiro, é porque eu gosto de fazer isso. E, consequentemente, eu ganho dinheiro, porque eu sou um bom profissional, porque eu acabo me aprimorando,
porque eu sou palhaço há 15 anos, mas eu tô fazendo curso de palhaço. Eu tô, né? Não parou, não estacionou, né? Fiz faculdade de teatro na Universidade Federal da Bahia. Sou mestre em arte cênica no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Mas mesmo assim, continuo fazendo oficinas, continuo estudando, continuo... Por que isso? É porque eu quero ganhar mais? Também, mas é porque eu gosto. Se fosse uma coisa que eu não gostasse, de duas uma. Ou eu ia estagnar, ia ficar na mesmice e até ganhar dinheiro. Ficar ali ganhando dinheirinho, mas ia ficar na mesmice e infeliz. Ou eu já ia ter desistido e ter ido para outra coisa. Então, essa coisa de ser artista, rapaz, se é o que você quer, se é o que você gosta, se jogue. Uma hora vai dar certo. Aí me lembra, Fernanda Montenegro, volta e meia tem um vídeo dela, né? Que alguém pede a ela, pergunta, né? Um conselho e tal. Que ela diz algo semelhante, né? E ela fala, e é isso aí que você falou de outra maneira, assim, se você conseguir viver, né? Ou sobreviver sem fazer, né? Porque a pessoa vem e faz, aí gosta. Aí ela pode deixar de lado, não fazer mais e sobrevive. Mas se você começa a fazer e você não consegue mais não fazer, aí faça. Aí é porque é exatamente o que você está falando. É porque é para você, é onde está o seu prazer, sua alegria de fazer. Exatamente. Né? E é isso, independente de seguir carreira ou não, ser algo profissional, fazer teatro, estar em contato com a arte é algo para a sua vida como ser humano, como cidadão, como alguém que vive em sociedade. Tenho certeza, só vai lhe fazer bem. Mal não vai fazer. Sim, então você não tem uma oficina aberta, é só nas escolas. Nas escolas. Aí o que tem aberto é só o curso online. Então aí a pessoa vai ter que se matricular na escola que você está. Pois é, bota o filho lá na escola. O que também pode ser uma coisa bacana, né? Sim, a pessoa saber que essa escola, né, prima pela arte, né? Exatamente. Eu acho que toda escola tem que ter, meu amigo, né? Tem que ter. Tem que ter arte mesmo, não dá como uma matéria ali, né? Isso, não. Música, teatro, dança, palhaçaria, envolvendo tudo, né? Exatamente. Maravilha. Arrasta. E é isso. E para finalizar, eu vou fazer aqui os malabares, porque de sábado, dia 15, Palhaço Churumelo estará no Circo Piccolino. O que é um Circo Piccolino, que é um patrimônio, né? Maravilhoso. Cultural da nossa cidade, que está completando 40 anos também o 40 circo, anos, né? Anselmo, que é o fundador, que vem do Circo Nerino, né? Eu tenho um livro lá lindo que conta a história do Circo Nerino, e esse Circo Piccolino se originou no Circo Nerino, que tem história. Exatamente. Né? E aí eles estão com esse projeto, acho que é 40 anos para mais 40 anos, que é um edital que o circo ganhou, né? Acho que da Funarte. E aí Maria Marighella, meu amigo. A gente tem que bater palma para essa figura. E aí eles estão fazendo né? eles estão abrindo os espaços, né, para os artistas poderem se apresentar lá, ali. Fazendo oficinas, inclusive tá rolando oficinas lá no circo. E nesse mês de março especial, o mês do circo, vai ter várias apresentações, vai ter eu sábado, vai ter no outro sábado o Mágico Dragon, que também já teve amigo meu, já teve lá no Acarajé Cortadinho. Tem atração aí. E sábado agora tem você e tem outras atrações, é isso? Não, no sábado só sou eu. Só você. Eu acho que domingo tem outra. Um dia e você dura quanto tempo lá na sua apresentação? É 1 hora. 1 hora? 50 minutos. Você sozinho? 1 hora? Sozinho, Desafio, hein? Show do Palhaço Churumelo. Que maravilha, meu amigo. Dirigindo, produzindo, mexendo no som. Fazendo tudo. Fazendo malabarismos. Pra sobreviver. Vamos ver. Paraná. Cadê? Tem que ter caixa, né? Vai ter. Pô, caixa, pior que agora eu tô até com medo de errar. Não tem caixa, não. Mas você fala, você queria caixa? Tô até com medo de errar. Não, mas você vai ter chance. Você tem um cacho de uva pra ter. É porque sentado é difícil. Ô, W, se eu levantar, dá pra me pegar? Não, só minha mão. Dá sim. Ele corrige lá, eu acho. Só minha mão. Essa cama, esse chute aqui é... Valeu, Pod.com! Maravilha, arrasta. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.